E aí, Jorge, beleza? Tudo bom? Bora? Quem não água, quem não banheiro, nada, tranquilo. Tranquilo? Como é que foi o trânsito? Traz a Aqui? tua aqui, traz a coca dele. Senta aqui, cara. Tá bom? Valeu. Fique à vontade. Você chegou a ver a pauta antes, rapidinho? Deu uma olhada aí. Deu uma olhada? Me deu umas mudadas de ontem pra hoje. Sim, ontem já Aquele artigo lá que tu mandou, não achei ele muito legal não, velho. Não, É porque ele é bem... cara, Ele é um simples, resumo entendeu? do É. resumo e Não, os caras mas aí botou tá. umas paradas meio erradas ali, velho. Cara, entenda. Depende pra quem é o público. Você tem que ter cuidado com isso aí, né? Explicar pra um cara avançado é uma coisa. Eu tô ligado, velho. Aqui a galera é Mas, isso. por exemplo, o cara ali ele já começa dizendo que você não consegue colocar o JCF com o Spring, velho. Tá errado, velho. Não, mas não é colocar os dois ao mesmo tempo. Ele quis falar do tipo de Eu entendi, aproveitar os velho. componentes junto com o Action Base. De certa forma, não dá mesmo, repara. Não é ter os dois na mesma aplicação. Eu Isso aí é sei. possível. Acredite, o cara que escreveu ali, Eu sei que o cara é bom, cara, assim, tipo, ele acho que ele simplificou demais, mas tá ligado? Porque é um você negócio. tem que achar o meio termo pro Isso é verdade. Mas é um negócio complicado, né? Sabe? Vai perceber explicar a diferença como é complicado, né? Aqui sem um quadro, eu tô pensando aqui, mas não tô achando dificuldade. Porque no quadro é mais fácil você desenhar um cara. O fluxo aqui. Não. É verdade. Aqui é complicado. A galera toda aqui trabalha na área já, trabalha aqui, ou... Já todo mundo da área aqui, cara. É desenvolvedor, é gerente, é alemão. Começar, né? Tá começando com a vou beber nesse copo aqui. Tu bebe no copo legal e eu bebo no copo mal menos. Você quer comprar? Não, cadê os copos? Onde é que tu tem na tua casa? Eu só tenho esse, o resto quebrou. Ah, faz mal não. É discussão DR, que é DR. Cadê o símbolo do Mac lá? Aí, ó, tem um chilizinho aí se você quiser, ó. Tem amendoim aqui. É? Aqui pra mim já tá. Você falou que só queria coca, comprou as coca. Boa noite, galera, tudo bom? Meu nome é Anderson Frota, estou aqui para a gente começar a 6ª rodada do CV de Tecnologia, onde a ideia é bater um papo descontraído, certo, sobre tecnologias, certo? Hoje o assunto e o tema é MVC, Action Based versus Component Based, certo? Será que a gente vai ter briga hoje? E aí, você acha, Rafael? Mas vamos tentar evitar, né? Vamos tentar evitar, né? Eu pedi para guardarem já qualquer objeto cortante, para a gente evitar esse tipo de problema. E antes disso, antes da gente começar realmente, queria avisar vocês que o evento do Javô, certo? A 9ª edição da comunidade JavaCE vai estar acontecendo dia 4 de março. Os ingressos já estão, os ingressos com blusa já foram encerrados, que a gente teve que mandar por causa do carnaval. A gente teve que enviar logo para o fornecedor, senão não ia dar tempo as blusas estarem prontas. Mas os ingressos ainda estão lá sem a blusa, certo? Então não deixe de ir, não deixe de participar. O evento é feito para a comunidade, então se a comunidade não vai, a gente não faz mais evento. É simples assim, certo? E o conteúdo do evento, o tema desta edição vai ser caso de sucesso, né? Onde vai estar, deixar o Rafael falar um pouquinho sobre como é que vai ser a palestra dele, o que ele vai falar na palestra, né? Na verdade, vamos falar sobre como a gente aplicou testes e algumas metodologias ágeis em um projeto crítico onde boa parte do código de desenvolvimento foi feito através de integração via banco de dados, PLSQL e Oracle. Então é um negócio mundialmente utilizado, mas que de certa forma não existe uma literatura, não existe uma cultura de teste. A gente conseguiu aplicar toda a cultura ágil de certa forma, de uma forma aceitável no projeto. A gente está colhendo agora todos os resultados, tá bom? E vai ter outras palestras, certo? Vai ter a palestra do Alexandre, que é da DataPrev, né? Ele vai estar palestrando sobre como foi o desenvolvimento de uma aplicação da Previdência Social, certo? Vai estar o Barroso, né? O Francisco Barroso, falando sobre a startup dele. E a gente vai ter um Light Talk que vai ser... Deixa agora me confundir do Light Talk. Do José Ayrton, certo? Que é do negócio do estudante saindo da zona de conforto. Que é o que ele falou na 5ª rodada, não foi do estagiário, né? Foi do projeto que ele falou do estagiário. Ele vai levar essa palestra para lá, que eu acho que é bacana vocês assistirem, né? Porque é uma experiência muito legal que ele teve. Então é isso, eu conto com a presença de todos. O link vai estar aí no vídeo, certo? Alguém da produção vai colocar, que fui eu que coloquei, mas é alguém da produção, tá?
Eles têm a produção. Enfim, então vamos iniciar. Como eu já me apresentei, o Rafael. Já me conhece, Rafael Ponte, né? Trabalha aqui na TradeWorks e já tem um pouco de experiência já com MVC, acho que desde as minhas primeiras aplicações web, né? Comecei com o velho struts de guerra, né? Então aquele velho framework Action Base que ele vai discutir e até engajar com o JSF e de certa forma virar uma referência no assunto, tá bom? Mas de certa forma, eu não sei qual lado eu vou defender aqui, eu gosto dos dois lados, mas acho que o meu coração é Action Based, tá bom? E aí, galera, meu nome é Jorge Campos, tá? Hoje eu trabalho como arquiteto de softwares no GREAT, que é um centro de pesquisas dentro da Universidade Federal do Ceará. Eu tenho bastante experiência aí na área de informática, eu estou nela desde que eu era criança, né? Comecei a programar com 9 anos de idade, em 89 lá, sou bem velho pra caramba, então eu já passei por todas essas tecnologias aí, desde programação embedded, né, em hardware mesmo, para até em alto nível programação web. E eu fui convidado aí pelo Ponte para participar desse bate-papo aqui. Eu espero ser bem produtivo aí para a galera. E se pudesse escolher Action Base e o Component Base só pra gente... Vixe, de cara já? Falar dos dois, brother. Tá bom. Então, pra gente começar a falar, para quem não conhece, quem está assistindo a gente ainda não tem ideia do que como é que você resumiria, né, o que é um MVC? O que é o padrão MVC? Provavelmente você que vai trabalhar com desenvolvimento web, cedo ou tarde vai bater nessas três letrinhas, né? O tal do Model, View, Controller, né? Que é um padrão de projetos, tá bom? Um padrão de desenvolvimento na qual você separa responsabilidades. Mas para entender, vamos pensar que cada letrinha são camadas, tá bom? De maneira bem simples. E cada um tem uma responsabilidade bem definida, né? Por exemplo, o M vem do modelo, né? Suas regras de negócio, o seu acesso ao banco de dados, suas entidades de negócio, né? Tem um controller que cuida da comunicação entre o modelo e a visão, que no caso a visão seria a nossa apresentação para o usuário, né? A nossa camada de visão seria a apresentação para o usuário, o nosso JSP, XHTML, um relatório. Então, ou seja, temos a visão, que é o que o usuário vê, temos o modelo, que é mais ou menos o back-end, que o desenvolvedor realmente programa, né? Onde tem as regras de negócio, acesso ao banco, geração de relatório, envio de e-mails, e temos o controller que faz o meio de campo. Tá bom? Então, sendo bem resumido, eu uso o MVC para separar responsabilidades na minha aplicação. Assim eu tenho uma melhor manutenção a médio e longo prazo. E se você entender isso, você vai ver que aprender MVC significa trabalhar com qualquer tecnologia web hoje em dia. E aí, Jorge? Tem outra visão ou tem mais alguma coisa a acrescentar? O Rafael definiu bem sucinto o que foi o MVC. Eu queria colocar um pouco mais da visão histórica do MVC. Bacana. Hoje em Pronto. dia, a galera fala muito de MVC como padrão web, e na verdade não é isso. Não o é. MVC ele começou lá em 88, cara. Smalltalk. Ele vem do Smalltalk, quando a galera começou a programação orientada a objetos, que eles viram que eles precisavam ganhar ter uma forma de estabelecer as responsabilidades e desacoplar código. Então, eles criaram essas camadas para que você conseguisse dividir o trabalho em várias etapas, ou até por diversas pessoas. Então, essa é a minha contribuição aí com relação ao MVC. Tudo que o Rafael falou se encaixa nisso, e é um padrão que ele veio na era desktop e vem de lá até cá na era web, e pouca gente sabe disso. Hoje, na posição que eu tenho a oportunidade de entrevistar muita gente para vagas de emprego, e muita gente tem certeza, bate o pé que MVC é um padrão web. Isso aí é verdade, né? Isso é uma triste realidade, na verdade, né? Como a gente fala muito nos cursos, né? Tem um curso de Java para Web que um dos pontos é o MVC, né? Que o aluno ele vai começar a desenvolver o MVC dentro da sala, né? Utilizar o padrão, na verdade, né? E eu sempre falo isso, que o MVC eu só não gosto de usar o termo que o Rafael usa, que é a questão de camada. Eu até brinco, digo, camada de lasanha, né? Eu gosto de focar na questão seguinte, que é o que realmente é a base que vocês falaram, que é a questão da responsabilidade. Tudo é responsabilidade, certo? A parte de controle, né? A parte responsável em controlar tem a responsabilidade somente de controlar. Que se você observar, como você mesmo falou, que veio do Smalltalk, né? Que é do desktop, que muita gente não sabe,
né, que ele não foi, não é que ele não foi feito, né, a ideia dele inicial não foi para aplicações web, né, nem existia o web, então as aplicações da web se apoderaram disso, né, desse padrão, porque é um padrão muito legal. Ele realmente divide a responsabilidade, que no final é a base da orientação objeto, que a orientação objeto não tem nada a ver com código, tem a ver com responsabilidade. E o MVC, ele principais é o baixo acoplamento. Baixo acoplamento, exatamente. Que é o que ele aplica, né? Que inclusive vai ser um dos motivos da briga de hoje, né? A questão do baixo e alto acoplamento, né? Então, para a gente começar, quais são assim os frameworks mais conhecidos no mercado na parte de Action Based, né? Vamos começar pelo Action Based, porque não vou mentir, é o que eu gosto. Eu vou logo dizer, tá? É o que eu gosto. Depois eu digo o motivo por que eu gosto. Certo? Agora entendo, tá? Aqui a gente, pelo menos eu, não vou dizer assim, olha, use esse daqui, porque esse aqui vai ser a bala de prata, vai resolver tudo. Não, não vai, tá? Cada um tem seu objetivo. Eu, obviamente, Anderson, tenho uma preferência a tender mais para o Action Based por alguns motivos que eu vou dar lá na frente, tá? Então, tentem pegar as informações de cada tipo, do Action e do Component Based, e você vai ter que tomar essa decisão no final. Tem alguns alunos aqui que fizeram o curso de Java para Web aqui na plateia, né? O Marcos, por exemplo, que ele sabe que no final eu não digo qual é o que você tem que usar. Eu pergunto aos alunos quais são que vocês acham que devem usar. E é bacana porque a maioria dos alunos tem um comportamento interessante, que é o seguinte: eles param de dizer vou usar esse ou vou usar aquele. A resposta é sempre a mesma, né? Que é tipo, vamos entender qual é o problema. Isso me dá uma alegria tão grande no coração, mas não tem noção quando eu escuto um aluno falando isso, sabe? Então vamos lá, Action Based, quais são os frameworks MVC pra gente começar do Action Based? De cabeça vem o que aí? De cabeça. De cabeça aqui, Spring Web MVC, Raptor, Antigão, de guerra. Ixi, Struts. Nossa, O Struts depois virou o WebWork. Lembra do WebWork? Que na verdade tinha o Struts, ou era o contrário? O Struts 1, né? Aí tinha o WebWork, que eram concorrentes. Era. E o Struts 2, na verdade, foi a junção dos dois. Isso era um negócio desse aí, faz tanto tempo. Mas foi tão tarde que acabou não pegando, né? Eles pegaram falando principalmente de tecnologia Java. Não, Não, Mas, tipo assim, mas perfeito. O MVC é um padrão que é usado em qualquer plataforma de tecnologia. Por exemplo, no PHP a gente tem o conhecido Laravel, né? Tem o Zend, tem o Cognite, eu acho, tem o Cake. tem um Ruby on Rails do Rails. do Rails, né? O Ruby on Rails. Ruby on Rails. Ou seja, qualquer plataforma, o .NET é um .NET MVC, né? Já deixa bem mais claro. Então, tipo assim, independente da plataforma, você vai trabalhar com MVC. É por isso que a gente fala, se você entender o conceito, entender qual é a principal motivação dele, no caso, as responsabilidades, você vai entender que você pode aplicar em qualquer plataforma, né? Agora, se você não entende MVC, você vai fazer cagada em qualquer plataforma, né? No mundo Java, se eu fosse escolher um framework MVC, eu diria que Spring MVC, sem dúvida, hoje a minha preferência seria Spring MVC. Até por causa do ambiente todo, né? Que ele traz, do ecossistema, né? Eu ainda tô muito na briga interna entre Spring e VRaptor, porque eu gosto muito da maneira como o VRaptor trabalha também, né? Com o REST, né? Implementação do REST. Isso. O Spring, eu gosto muito do ecossistema do Spring, porque alguns programadores os apertadores de parafuso. Eu também. Porque o cara faz o seguinte, ele pega a tecnologia, começa a utilizar, ou ele entra numa empresa que está com aquela tecnologia, começa a programar e não procura entender o que é que está funcionando por ali por baixo. Ele só usa. Ele só usa. Aí você pega um currículo de um cara desse, eu trabalho com Spring Boot, Hibernate, JPA, aí você pergunta, o que é o JPA, velho? Ele não sabe. Cri. É umas anotações ali que a gente coloca e acessa o banco. Velho. Aí, assim, por um lado tem essa vantagem, né? Pro cara que já conhece, ele precisar abstrair toda a parte de configuração de uma aplicação, é excelente, porque você desenvolve muito rápido. Mas pro cara que está começando, que precisa aprender, e ele abstrai esse conhecimento dele, isso é ruim. O que é interessante é que esse ponto que você falou aí, da parte da configuração, né? É uma vantagem e desvantagem que eu vejo num component based. Que a gente vai, né, discutir um pouco mais na frente, que é a questão de não precisa saber o web para poder fazer. Que aí no caso do Action Based a gente tem isso na parte de configuração. Você roda o Spring Boot, escolhe as coisas lá, ele configura para ti, tchau.
Só que você se o cara não, que é normalmente, infelizmente, o que acontece, o cara não vai procurar entender o porquê e pra que daquilo. Ele vai assim, não, tá funcionando, vou só fazer o que eu tenho que fazer. Apertar parafuso. Apertar parafuso, né? É o apertador de botão, né? E assim, as vantagens. Mas qual é a diferença, né? Que tu pulou isso aí? Como assim? Dos MVC. Eu tô falando a vantagem do Component Based. Qual é a Não, diferença? eu tô na vantagem ainda da Action Qual é a Base. diferença da Action Base pro Component Based? Cadê a diferença? A gente não deu ainda, pô, tem Eu tô calma. discutindo. Não, vamos lá. Antes de começar a discutir a vantagem, pra gente saber qual é a diferença. Eu tô discutindo dois modelos, eu queria saber qual é a diferença entre eles, né? Mas a diferença vai vir quando a gente apontar as vantagens e desvantagens. Verdade. Não, tem diferença, né? Tipo, o fluxo que se trabalha com. Tá, mas você perceber tá fazendo papel do advogado do diabo. Gostei. Percebeu aí? Gostei. Parabéns. Presta atenção, não adianta a gente falar a diferença agora sem não entender as vantagens e desvantagens. Porque a principal diferença de um para o outro é uma vantagem e desvantagem do outro. Por exemplo, a questão de eu não precisar conhecer o web. Pode ser uma desvantagem que o cara já pode desenvolver com um componente base, ele não precisa saber o que é HTML, ele não precisa saber o que é JavaScript, ele não precisa saber o que é um post, um get, e simplesmente ele faz a aplicação. Isso, para mim, é uma desvantagem para o programador a nível de conhecimento. Essa é uma afirmação que eu não concordo do cara dizer que tipo, o componente based dá ao programador a necessidade de não aprender web. Não. Eu falei o seguinte. Ele não precisa. Ele não precisa. Não precisa. Eu não concordo com essa afirmação porque, assim, no CERN, se o cara começa a trabalhar com componente based sem entender o básico da internet, dos protocolos, por exemplo, o HTTP, ele vai invariavelmente cair em algum problema. Mas é esse o problema, mas é isso que eu tô falando. Normalmente quando um cara começa com componente based, né, ele não precisa conhecer o web para poder fazer. Concorda comigo que ele vai fazer uma aplicação? Ele faz. Agora concorda comigo que na hora que der um problema, ele não vai resolver? É isso que eu tô falando. Ele não, é por isso que eu digo que isso aí é uma vantagem e desvantagem. É uma vantagem porque ele pode começar o projeto rápido, é uma desvantagem porque se ele enganchar, tchau. Ele vai precisar de um cara que realmente conhece. Então, como é que você quer fazer? Você quer fazer a diferença de um pro outro? Continue esse roteiro. As vantagens do Action Based. Uma das que eu mais gosto é a questão, que é o que me inclina muito para ir para o Action Based, é a questão de eu precisar conhecer as tecnologias que eu vou trabalhar. Eu gosto disso. E a questão do baixo acoplamento. O que eu gosto dos Action Based é a flexibilidade que você tem para trabalhar com o que você vai colocar na sua tela. Você pode tirar e colocar o que você quiser. Eu posso tirar e colocar o que eu quiser e eu posso configurar e fazer o que eu quiser num determinado componente. É o desacoplamento. De forma fácil. Que a gente vai chegar numa desvantagem lá na frente do componente Based que a gente vai discutir nela. Porque muita gente fala sobre essa desvantagem. Perfeito. E eu não considero uma desvantagem. Legal, aqui é para discutir. Isso aí. Né? Que outra desvantagem? Uma vantagem, como você falou, né? Como eu posso usar qualquer coisa na camada de visão, né? Porque lá nas 3 letrinhas, modelo, view controller, né? O MVC, a visão, né? Que é talvez o que é apresentado para o usuário, ele é bem desacoplado do controller, né? Quando o browser manda uma requisição web, chega lá no teu struts, vrep, spring MVC, baixa lá no controller, na action, e ele acessa o banco de dados, rege as regras de negócio, e por fim ele manda os dados, né? Ele empurra os dados para a visão. E a visão pode ser JSP, JavaScript, PDF, Angular, React.js. É REST, né? Você está usando REST com um JSON e usando os frameworks hypes da moda, né? Tipo qual? React. Angular. Esse framework muito da moda, que é bacana. Mas o modelo dele se encaixa perfeitamente com o framework Action Based. E o melhor é o seguinte, a gente até fazia isso em sala, né? Na sala de aula. Tipo, o cara fez um MVC lá com controle servletzão. Porque, afinal, o objetivo do curso é você entender o porquê e o praquê da tecnologia. Então não adianta usar a ferramenta. Mas lá nas últimas aulas, o cara começa a ver VRaptor, por exemplo. E um dos exercícios é o seguinte, pega essa aplicação toda que a gente vem desenvolvendo desde o primeiro dia de aula, tira o controle e bota o VRaptor. E tipo, o aluno sente que ele só mudou o servlet.
Exatamente. Ele praticamente não toca no JSP, praticamente não Aquela toca. parte de rotas de Entendeu? Tipo, ele sente realmente a questão da responsabilidade, a questão do desacoplamento, e isso aí, cara, é muito legal, entendeu? O cara vê. Então, pra mim, é uma das vantagens, né? E ele também por ser stateless também. Não mantém estado, então acaba sobrecarregando quase nada o servidor, né? Então é até mais fácil, em alguns momentos, para o desenvolvedor não ter que se preocupar em ficar limpando status, né? O servidor ele usa um mínimo de memória, se ele usa pouca memória, a tendência é que ele consiga suportar mais usuários. Deixa eu dar uma pontada aí em você. Massa, diga aí. Uma das coisas que a galera fala muito do Action Based é que, na maior parte dos casos, ele é um stateless. Perfeito. Se você desenvolver certo, Sim. Mas muitos desenvolvedores, o que é que eles fazem? Eles criam sessões do lado do servidor. Não. Aí você cria uma aplicação stateful, ocupando muita memória do servidor. Mas isso aí não é culpa do Action Based. Isso é culpa do programador ruim. Mas o pior é que fazer isso no Action Based é pior do que deixar isso o componente based fazer de graça pra você. Exatamente. Porque você joga lá e nunca tira. Exatamente. E onde eu queria chegar é o seguinte, é que o cara que tá fazendo isso, ele não sabe que ele tá fazendo isso errado. Não sabe. Exatamente. Está correto, não sabe. Ele chegou lá porque ele viu alguma coisa pronta. Não é assim que faz, eu vou fazer também. Até porque os exemplos da internet tudo usa Exatamente, sessão, fica muito fácil assim, né? É porque, pessoal, Usa sessão. entendam, esses exemplos da internet é para facilitar a didática de explicação. Então a galera usa sessão, usa memória, mas não é para fazer isso na vida real. Né? Não vamos fazer isso. Não Né? façam isso. Vamos começar agora a parte desvantagem. A gente falou das vantagens, resumindo, desacoplamento absurdo, certo? A gente tem a questão da liberdade, a flexibilidade de eu mudar qualquer pedaço do meu MVC sem prejudicar o outro, já por causa do desacoplamento, questão da responsabilidade, do stateless, de APIs, eu troco etc. facilmente de uma biblioteca de scripts para outra. Não nem chamar de Perfeito. componente para não atrapalhar a galera com outra. Eu posso no mesmo projeto trabalhar com React, Angular e JSP puro. Exatamente. No mesmo produto, no mesmo projeto, né? Exatamente. Isso é bacana, essa flexibilidade que a gente ganha. E as desvantagens agora? Do Action Based. Primeira... Vai. Continue aí. Você é o convidado, meu amigo. A primeira desvantagem que eu vejo nos Action Based é, dado a biblioteca que você vai escolher, invariavelmente você vai acabar escrevendo muito código. Perfeito. Você vai acabar escrevendo muito código. E outro ponto que a galera começa a pegar exemplos prontos... Só uma coisa, desculpa de interromper. O que é escrever muito código? Escrever muito código, por exemplo, o cara está trabalhando numa tela de cadastro de usuários. Aí ele faz um arquivo de script só para a tela de usuários. Aí ele vai para uma tela de cadastro de vendas. Ele faz um arquivo de script só para a tela de vendas. Perfeito. E ele não coloca na cabeça que muitos dos scripts que ele usou em um tem que ser o mesmo que ele usou no outro, para diminuir a manutenibilidade da aplicação. Entendi. Reuso. Exatamente, eu podia reusar. Mas na minha experiência, o que eu vejo por aí é a maior parte de todas as aplicações que você pega tem scripts duplicados em todo lugar. Qual é o exemplo mais cabal disso tudo? Requisições Ajax. Perfeito. Numa aplicação, você só precisa ter uma função que faz Ajax para o sistema inteiro. Apenas uma. Até porque o JavaScript ele lhe dá a facilidade de você chamar função por função em métodos. Perfeito. Em parâmetro. Então, o meu mesmo Ajax serve para toda a aplicação. Mas o que é que você vê? Para cada chamada de qualquer coisa, o cara cria um Ajax separado. Você está correto. É por isso que as bibliotecas hoje, como Angular, React, eles já te dão um padrão de como usar, te dão uma biblioteca de acesso remoto a Ajax. É isso que tá, mas aí que tá. Não sei se dá para culpar o MVC, o Action Based. Eu acho que é mais um problema de engenharia de software, né? Eu acho que é mais um problema de maus exemplos na internet. Sim, mas aí que tá, né? Você pegar um exemplo e considerar que aquilo é o certo, já não, é código iniciante. Mas aí é que tá, é verdade. É tipo aquele cara... eu quero fazer funcionalidade X. Aí ele vai lá, põe no Google, aparece, o que ele faz? Copia e cola. Aí realmente não funcionou, tá beleza. Aí realmente não vai dar certo. Tem um outro aspecto dessa discussão aqui que é fora do assunto, mas que cabe a esse tipo de assunto, a essa discussão, que é o seguinte: hoje as empresas elas querem sempre menos tempo no desenvolvimento. Então você não tem tempo. Para o cara que está começando, pelo menos, ele não tem tempo para poder ele entender a funcionalidade, analisar, refletir e achar uma solução apropriada. Então, o que ele faz?
Pesquisa, copia e cola. Aí a gente entra naquela velha discussão de questão de velocidade é diferente de produtividade. Exatamente, que é diferente, que infere diretamente na qualidade do Infere Com certeza, exatamente, tá correto. exatamente, certo? Uma desvantagem que vocês botaram como desvantagem, tá? Eu não vejo isso como desvantagem. Que é que quem trabalha com Action Base ou prefere utilizar um Action Base, ele precisa realmente dominar, além da linguagem que ele escolheu, Java, .NET, Ruby, no caso do Ruby on Rails, etc. Ele precisa ter um conhecimento bom. Ele não precisa ser o de fodas, né? Mas ele precisa ter um conhecimento em HTML, CSS, JavaScript, que é normalmente a parte da visão, né? Exatamente. Porque normalmente os controles e as ferramentas, os frameworks, eles cuidam do back-end, da parte do que está no servidor, né? Do controle, do C e do M. O V, normalmente, ele é liberado. Então você usa o que você quiser. Então, e quem trabalha com isso tem que ter esse conhecimento. Tem que saber HTML, tem que conhecer o que é um CSS, nem que seja para usar um Bootstrap. Até para usar um Bootstrap ele tem que saber o que é um CSS. Uma das Então, coisas que eu acho mais eu importante vejo isso também, para mim como vantagem, não vejo como desvantagem. o conhecimento sempre é vantagem. É. O conhecimento sempre é vantagem. Uma das coisas que também a galera bypassa muito na parte do aprendizado é o protocolo HTTP em si. O que é o protocolo HTTP? Que tipo de mensagem ele troca? Quais são os métodos que ele usa? Tem cara, bicho, tem programador que não sabe o que é um status HTTP. Eu ia falar agora, os códigos HTTP, eu ia falar nem de estado, eu ia falar os códigos HTTP, que são vários e a galera não sabe o que são. Tem às vezes a gente pega aluno de empresa e tal e percebe que é o seguinte, o cara fala, não, eu já trabalho com web há 5, 6 anos e tal. E quando chega a gente tem um capítulo no curso que tem a parte de HTTP. Que a gente fala do status de erro, toda a parte da estrutura HTTP. Quais são os tipos de verbos HTTP que a gente trabalha e tal. Quando a gente chega para falar, o cara olha assim às vezes para mim, cara, eu nunca vi isso. Aí eu me pergunto, como? Se tu tá há 6, 7 anos trabalhando com web, entendeu? Assim, não é culpa do... entre aspas, não é culpa do cara. O cara Eu discordo disso aí, eu acho que isso é sempre culpa do cara. ele vira culpa dele. Eu acho o seguinte, eu vejo o seguinte, o cara começa de um jeito, sei lá, pegou um estágio que não foi muito legal, um mentor que não botou ele no caminho para ele entender o porquê e o pra quê das coisas, ele foi fazendo. Tem o exemplo que você acabou de falar, que a empresa quer um negócio logo, o cara pá, copia e vai, e ele vai nisso. Isso não é culpa dele. Culpa dele é quando ele se acomoda com isso e não procura entender o que está acontecendo, entendeu? Mas isso é normal, A acontece. acomodação É a zona de conforto da coisa, né? Então, a questão de o cara precisar conhecer tecnologia... Porque eu vejo assim, tem até um artigo que virou uma palestra exatamente sobre esse negócio do Action Base versus Component Base e tal, porque eu via na época que eu fundei a Java CE, que os caras perguntavam, cara, sou iniciante, eu quero trabalhar com web, com Java, o que eu faço? Aí os caras, JSF. Não, por quê? Cara, vai aprender HTML, Vai entender como é que entendeu? Vai aprender o SMSC. Vai entender o que é, pelo menos o que é um HTTP, o que é um verbo, entendeu? Não é a questão do JSF ruim ou bom, não é esse ponto. O ponto é o seguinte, que é uma das vantagens e desvantagens do JSF, aliás, de componentes, né? De ferramentas componente base, que é você não precisa necessariamente conhecer a web para trabalhar com web. Isso aí para mim não faz muito sentido, saca? Então assim, se você tá começando, cara, não começa com ferramentas que eu tô começando com web, aí eu vou usar uma ferramenta que abstrai o quê? A web. Não faz sentido. Porque na hora que você pegar um problema a mais que essa ferramenta tá usando, você não vai saber resolver. Então, cara, eu fico indignado quando eu vejo a galera perguntando o que é o erro 501. Eita. Só alguma coisa, 501. Que isso, velho? Deu erro na aplicação. O browser não tá funcionando. Na cabeça dele é o browser que não tá funcionando. Não é o sistema dele que deu erro lá na requisição HTTP. Aí você não entendeu? Foi a web mesmo. Porque ainda nem o browser é só a carinha, né? Que vem do servidor, do container web, que diz o que ele tem que mostrar. Como você falou, o Action Base te obriga a aprender muito mais tecnologia de front-end, né? Já que a visão ela é bem desacoplada. De certo ponto, eu gosto dessa parte, uma das partes que eu mais gosto é de aprender novas tecnologias, a utilizar, a integrar elas, trabalhar junto da melhor forma possível. Mas para mim, para muitas pessoas, é uma desvantagem.
Tá bom? É porque a gente já todo aqui é tudo macaco velho, tem mais de 10 anos de experiência. Então a gente esqueceu como foi difícil aprender todas as tecnologias com a vida. A gente quebrou muito, errou muito. Eu esqueci, não, mas até hoje eu não tenho pesadelo. Se eu não voltar pro básico, se eu não voltar para a Wikipédia e aprender HTTP, né? Não voltar para a Wikipédia e aprender como é que implementa um código no JavaScript ou os selectos básicos do CSS. Então, para quem está começando, é muito difícil começar no Action Base, né? Ele já tem que aprender o Javão, que tem que começar a trabalhar com Java, tem que aprender como a web funciona, que é um paradigma complexo, né? De certa forma é complexo comparado com o desktop. Agora eu tenho que aprender uns 3, 4 tecnologias front-end, eu tenho que aprender JavaScript, CSS, HTML, um pouquinho de JSON e ainda meto o HTTP de cara aí. Porra, é muita coisa pro cara aprender. Agora pega um cara que está estagiando, acabou de sair da faculdade, viu um PHPzinho básico da vida ou uma coisa básica muito na faculdade e é jogado num projeto Action Based, Component Based, ele vai se perder. É muita informação. Então, dependendo do cara, dá para discutir um pouco mais na frente, mas dependendo de quem for trabalhar, é uma desvantagem. Talvez não para o Anderson, que já tem mais de 10 anos, ou para o Jorge, mas para quem está começando, é muito difícil. É como se o cara entrasse na sala de aula e já desse 10 livros para ele, ó. Tá aqui, tu precisa desses 10 livros para desenvolver um Hello World na tela, tá bom? Então, isso não é só em Java, né? Isso é em qualquer tecnologia. Em qualquer plataforma, na verdade, né? Em qualquer plataforma, certo? Mas assim, cara, não fica triste, não. Cedo ou tarde você vai ter que aprender isso. Senão você vai ser só mais um feijão com arroz. O conselho que eu dou também comecem cedo, velho. Perfeito. Comecem cedo, porque não deixa pra aprender ou tentar aprender só alguma coisa quando só for no trabalho, né? Precisar, ou quando você tiver emprego, Perfeito. ou uma vaga de emprego que dá uma oportunidade pra quem tá aprendendo tá usando aquela tecnologia. Cara, faz em casa, velho. Pega o computador, programa, pega exemplos na internet, saca? É muito importante você se inteirar, porque nessa área da gente, que principalmente tá muita gente, eu sempre disse que a área de informática ela é muito prostituída, porque o cara hoje acessa a web e ele aprende e ele vai trabalhar sem ter curso, porque quanto mais barato o profissional for, melhor para a empresa, sabe? Hoje em dia diminuiu muito, mas na época que eu comecei, o cara que estava fazendo ensino médio já podia ser programador numa empresa. E a empresa não queria saber se o cara... Eu vejo isso como vantagem, eu vejo isso como bacana. Eu não vejo não, cara. É assim, tira muito o mérito de quem estudou bastante, saca? Porque, Mas o cara também não estudou para ter aprendido aquilo que parece, não. Eu tô falando de um cara que, sei lá, em casa, ou seja onde for, ele não tem faculdade, mas o cara, ele tá resolvendo meu problema. Se ele tá resolvendo meu problema, não vejo problema. Não vejo problema. Mas isso é outro assunto mais polêmico, é mais filosófico do que útil, né? Certo? Então, assim, dessa desvantagem, né, que você vai ter que realmente, principalmente é desvantagem para quem está começando, né, que vai ter que realmente entender muito mais coisa, vai ter que realmente estudar mais, e tem a questão dos tutoriais na internet, né? Você tem várias maneiras de fazer a mesma coisa. Isso às vezes, eu já escutei de aluno que isso às vezes confunde, ele não sabe qual é o certo. Aí é onde entra, meu chapa, você ter uma pessoa para você, ou uma pessoa, um grupo de pessoas, ou amigos, ou profissionais, para ter entender. Para ter referência. Não, vamos pelo mais fácil, né? Para o cara ter alguém para referência. Procura um cara que é bem reconhecido no mercado, uma empresa que é bem reconhecida no mercado. Vai para eventos, porque a galera não vai para evento, aí depois fica dizendo o que eu faço, o que eu faço. Pô, é nos eventos que você vê tecnologia que está usada no mercado, os profissionais que estão no mercado. Então também é mais uma oportunidade de você saber qual desses exemplos que eu devo usar, né? Botando bem a grosso modo, né? Então, procure uma referência. Né? Não vá só na referência de artigo, não. Procure um personagem, uma pessoa que é bem respeitada, que veja nos fóruns, nos grupos, etc. Como é que ele é respeitado ou não, sei lá, palestra, artigo. Entenda, procure uma referência. Né? A referência é ruim, cara, mas você teve uma referência pelo menos, né, do que você ficou feito doido. Ou faça como o Jorge falou, procure entender. Procure testar, procure ir mais a fundo. Porque, cara, exercitar, implementar, porque você só vai sentir, cara, quando você fizer. Quando você sentir o negócio rodando. É por isso que nos cursos a gente faz o cara fazer. Porque não adianta eu chegar e falar, ó, isso aqui é MVC, isso aqui é legal. Sim, e aí? Não, cara, o cara sente, o cara faz e no final é que eu digo, ó, isso aqui é o MVC. Aí o cara, porra, eu fiz MVC. Então, assim,
A ideia é essa, você tem que sentir o que você está fazendo. Não adianta você ficar só na leitura e fazer um Hello World ou outra ali, não. Faz o negócio acontecer, cria um projeto, faz alguma coisa, entendeu? E busca uma referência também. Então eu acho que, porra, teve pouca desvantagem. Aí tem a questão de recriar coisas, né? Eu não sei se o Jorge já passou por isso, criar, implementar, definir várias arquiteturas em vários projetos, né? Quando você trabalha com Action Base, tem aquele negócio, olha, legal, eu vou usar o Spring MVC, o VRaptor, esse eu vou usar o Rails nem tanto, né? Mas vou usar mais no mundo Java, né? Os struts e legal, agora eu preciso de uma paginação. Eu tenho que implementar a paginação, eu tenho que padronizar para que a minha equipe consiga usar. A minha aplicação tem o wizard, né? O passo a passo. Eu preciso fazer o wizard. Só que também preciso de alguma forma manter um estado de uma maneira simples que eu consigo. Olha, eu tenho essa biblioteca, tu pode seguir esse caminho, mas querendo ou não, tu vai ter que implementar um monte de código aqui por baixo para fazer funcionar. Se você no Action Base, a biblioteca mais utilizada, sem sombra de dúvidas, é o jQuery. O que você acha? Aí você pega, assim, por exemplo, os exemplos seguindo o exemplo que você viu, você vai para o Data Table. Data Table. Conheço. E aí ele lhe dá suporte a todo tipo de funcionalidade. Cara, e sem esquecer, um pouco antes não antes de parar o jQuery, a gente tinha as tag lib, né? Exatamente. Você tinha tag lib, as display tag. Cara, eu lembro, eu até dou esse exemplo na aula, tipo, só teve uma vez que eu tive que implementar minha paginação, porque na época o display tag ele não implementava a parte de paginação por demanda, aí eu tive que fazer a minha. Mas logo quando o display tag atualizou e implementou, eu apaguei a minha e usei o display tag. Exatamente. Entendeu? É uma das coisas que eu falo sempre, às vezes os professores da UFSM me chamam para dar palestras lá para os alunos, e uma das coisas que eu evangelizo sempre é que a galera tem que usar as tecnologias que estão mais difundidas no mercado. Porque assim, quando você está montando a arquitetura de um sistema, se você utilizar uma biblioteca, um conjunto de bibliotecas que elas são padrões de mercado, você não vai precisar reimplementar muita coisa. Correto, faz sentido. Tá entendendo? Então, a gente sempre... teve até um aluno aqui que perguntou, mas eu prefiro fazer. Mas se você fizer, você vai obrigar uma pessoa que for dar manutenção no seu código a aprender e entender o que foi que você fez. Quem não lembra dos frameworks caseiros, o inferno Nossa, que eram os frameworks caseiros, cara. Mas todo mundo passa por isso. Eu, por exemplo, na época lá do ASP, antes do ASP.NET, que era o ASP.5, que era a linguagem de interpretadores, a gente aqui fazendo sinal da cruz, lá na época do ASP e do PHP, eu fiz frameworks. Também, eu fiz o meu caseirozinho. Exatamente. Eu achava que todo cara que era foda tinha que ter um framework caseiro. E eu tinha um framework, inclusive eu coloquei lá no SourceForge, mas de tanto que ninguém usou, ele já deve ter morrido já lá. E era assim, eu desenvolvi uma aplicação muito rápida com esse framework. Mas por quê? Porque eu sabia tudo que eu tinha feito. Se eu desse pra alguém... Mas bote no Google lá alguma dúvida, né? Não aparece, né, cara? Pois é, exatamente. Não tem suporte, né? Mas como tu falou, hoje a gente até tem mais ferramentas, mas de certa forma, legal, eu preciso decidir, eu vou usar jQuery, eu vou usar display tag, ou eu vou usar essa outra biblioteca JavaScript que vai usar Ajax para fazer a paginação. Legal, e a ordenação? É sob demanda ou em memória? Então, tipo assim, o Action Base te dá uma liberdade, mas também te dá muita responsabilidade. Ele tira, ó, eu tô quebrando esse acoplamento aqui, mas em consideração eu tô compartilhando contigo a responsabilidade de certas definições. Exatamente. E se o cara não for experiente, ou ele não faz, ou ele faz uma coisa muito ruim, né? Você que já tá com a mão calejada, deve ter feito algumas soluções, porra, hoje eu não faria daquele jeito. Péssimas. Eu já fiz paginação em memória. Leva andar lá 10 mil, 20 mil, 30 mil registros na memória. Vamos paginar. E achar legal. Achar legal, né? Manda pra produção. Só tem 10 usuários mesmo, mas tem problema. Rebola pro banco, DBA que se vire. É um dos problemas do Só Action serve Base, pra né? ir. Se você tem experiência, você desenrola bem, mas quando você não tem, você tem que tomar tanta decisão que você acaba se enganchando. Legal, tem uma paginação, e agora tem 1001 soluções. jQuery, display tag, do React, do Angular, do fulaninho, e aí, qual é que eu uso? Qual é o ponto positivo e negativo de cada um? É muito conteúdo para você implementar uma paginação, né? Você tem que tomar muita decisão para ter uma paginação, um wizard, uma validação, voltar para a tela e manter os campos preenchidos. Aí onde acontece também, aqueles casos também, o contrário, né? O cara, por ter tanta opção, ele acaba criando uma ferramentazinha para ele ali, Exatamente. que ele usa para tudo, Tem isso também. né? Acaba virando Dele. a zona de conforto. Uma das coisas Cara, eu vou é isso, é isso também. É isso. O cara não sabe nem o que é, mas ele vai usar aquilo, entendeu? É o que acontece hoje com a maioria dos frameworks JavaScript que tem no mercado, porque eu vou parafrasear um amigo meu que ele fala sempre, e ele fala que é muito certo, que é o seguinte, hoje, a galera não preocupada em ajudar a comunidade, o que ele faz? Ele pega um framework bacana, o jQuery,
tô aqui programando jQuery. Não tem essa funcionalidade que eu preciso. Vou criar um framework novo que vai fazer tudo que o jQuery faz, mas isso aqui que não tem. Foi assim que nasceu o React, foi assim que nasceu o Angular, foi assim que nasceu vários. E não melhoraram o que já tava. Não melhoraram o que já tava. Ou seja, para eu quiser agora usar uma coisa, eu tenho que tirar e refazer tudo com outro. Se você procurar framework JavaScript no mercado, você vai achar para mais de 200 diferentes. Na época era o que? Era Scriptaculous, o Dojo, que era do Yahoo, não, Dojo, não era Dojo? Então, esse é pré-jQuery aí. Pré-jQuery, mas eu tô falando, porra, é o I1, o Scriptaculous, o I1, o Dojo, esses eram os mais coisados. Aí veio o jQuery. Porra, não já tinha esses caras? Por que não melhorou eles? Pô, eu fiz uma porrada de artigo DWR com esses caras, eu tive que atualizar tudo pro jQuery. É covardia, mas isso aí. É covardia. Vamos dar uma lida aqui nas mensagens aqui, tem uma galera. O Iago Silva, quando é que você vem pra Bacabal? Cara, é só chamar que a gente vai. Eu gosto. Não, cara, muito legal lá, a gente fez um evento lá, a gente foi palestrar lá, foi muito legal. Então, Iago, valeu aí pela lembrança. Aí tem aqui como do Felipe Monteiro, ele falou, vale ressaltar que para front-end web está ficando bem forte o componente based. Olha. E aí? Ele falou que para componente based. Para front-end web está ficando bem forte o componente based. Então, usar a ferramenta... Eu acho que ele confundiu os conceitos aí do... É porque, de certa forma, até uma discussão, mas o front-end hoje, o MVC que só ficar no lado back-end, agora tá no front-end. Hoje você tem todos os frameworks MVC no lado cliente, não? Então, de certa forma, você tem um desenvolvimento front-end e você tem um desenvolvimento back-end. Tanto é que você tem duas equipes normalmente. E o React, ele foca em componentes, acho que é o que está querendo falar. É diferente, por exemplo, do Angular, que tenta abordar, tenta ser uma coisa mais completa, um MVC mais completo. Você pega, por exemplo, aquele... O Ember também já é um MVC mais completinho, né? Já o React, não. Eu quero ser uma biblioteca de componentes. Node.js também. O Node já é mais back-end, né? Já é mais back-end, então, né? Mas ele tem muita coisa de front-end também, a galera usa muito. Não, eu sei que muito usa inclusive com jQuery. Eu fui falar do DWR, o Carlos Rafael. Ele botou aqui, ó, depende sim do mentor. Valeu, Anderson Frota. Valeu, DWR. Carlos Rafael, um abração, velho. Eu que apresentei o DWR pra ele. Eu apresentei o DWR pra ele. A gente trabalhou junto aí, é macaco velho. Macaco velho. Quem nunca trabalhou com o Rafael, com o Carlos Rafael? Aí tem o Rafael Correia. O negócio é começar no Service 2.5, HTML, tela branca e CSS. É o que tu dizia. Não, meu chapa, ele já tá avançado demais. Começa no HTML mandando um post pra uma CGI pra tu ver. Olha aí. Ixi, não, CGI também é putaria. Pô. É porque esse... Será que sabe o que é uma CGI? Alguns, acho que alguns. Cara, o 2.5 também é putaria, o Service 2.5. Vamos pegar mesmo o 3 pra cima, né? Já que é de 2009 pra cá, né? Primeiro 3.0. Ver se tem mais algum comentário aqui. Acho que foi só. Então vamos lá agora a outra porrada, é o Component Based. Quais frameworks Component Based do mercado? Hoje JCF, claro. O JCF Mas que é uma especificação. E DWR são, acho que os dois. DWR? DWR, a galera costuma dizer que ele é muito Component Based porque você tem uma ligação muito forte entre seus objetos Java e seu front-end, né? Porque de qualquer forma você vai ter aquele mapeamento XMLzão lá para poder os seus... Pô, tinha Notation. Hoje em dia eu já tô atrasado nisso aí, faz tanto tempo que eu não uso. Porra, mas tinha Notation que 6 anos atrás, mano. 6 anos é muito tempo, cara, velho. Foi na época que a Notation saiu, o DWR começou a implementar a Notation. Eu ainda era da época. É porque assim, eu vejo o DWR mais como um controller. Tanto é que a gente tinha um conceito de fachada, né? Você tinha uma fachada para ligar, porque na época você não tinha... você não tinha... Cara, na verdade usa. Só que de outra forma. Tipo, depois que saiu os componentes... Os componentes não, né? Não usar a palavra componente, né? Mas depois que saiu a parte de hash, API REST e tal, e essa parte do Ajax, quem está cuidando agora é o back-end. Realmente essas ferramentas como que tem um Ajax feito no JavaScript meio que morreu. Porque a ideia do AWR era o quê? Era você usar o JavaScript para se comunicar com a classe Java. Exatamente, era um mapeamento direto, né? Era direto, uma parada direta. Então você tinha uma fachada, você criava ali uma fachada. Grandes discussões, acabou, velho. Você criava uma fachada para fazer a comunicação. Então, enfim,
Mas As grandes discussões que tem aí, quando você tocou aí na implementação da orientação a objetos, era justamente essa. Porque, assim, hoje em dia, a galera implementa MVC, mas a maioria, eu digo, 90, sem medo de errar, 99% das pessoas, dos profissionais, elas implementam no que a gente chama de arquitetura anêmica. Eu não sei se vocês conhecem o conceito. Sim. Foi até definido pelo Martin Fowler, né? O cara... O tio Martin. Procure uma dica também de leitura. Martin Fowler e o Eric Gama. Vão nesses caras, colhem neles, certo? O Uncle Bob, né? Como é o tio Bob, né? Então, o que é isso? O que é a arquitetura anêmica que ele fala, né? Ele diz assim, é que você cria objetos essencialmente sem comportamento, né? E sem responsabilidade. Essencialmente aquele pódio lá que só tem atributos, gets e sets. Então, esse é o tipo de coisa que a galera faz muito. Então, e é normal isso. É normal. Eu chegaria a dizer que é padrão. Eu também chutaria um padrão mesmo, é verdade. Padrão, tipo assim. Eu hoje eu tenho 20 anos de mercado, eu não entrei numa empresa para ver um sistema feito em orientação. Eu te digo uma outra coisa que até eu brigo bastante dentro da sala de aula, num curso de orientação a objetos, que é o seguinte. Isso é culpa da IDE e da desinformação do cara, né? O cara chega lá e vai criar lá uma classe, sei lá, conta. Aí o que ele faz? Cria os atributos privados e tal. O que ele faz? Botão direito, gerar get set. Exatamente. Por quê? Costume. Eu lembro que eu perguntava às vezes pra cara, por que tu criou o get set pra todo mundo? Aí ele, não sei. Foi Jesus. Jesus mandou, eu criei. E assim, ele às vezes não sabe por quê, porque é uma ferramenta que mesmo você não usando, ela vai usar. Ele não entende o porquê, simplesmente vai e o negócio vai jogando por geração em geração, né? É aquela história do macaco, né? Ninguém sabe o que é que tá acontecendo, sabe que é assim e continua assim. Aquela piada velha do macaco. Então a gente tem o banho de água. JCF, o GWT, eu acho que tu falou foi DWF, isso que eu achei estranho. Foi GWT, velho. Isso que eu tava achando estranho. Da Google. Chegou a trabalhar com o GWT? Não. É o do Google, né? É o do Google. É o Marcel Diniz. A gente era inimigo, era DWR e DWT, entendeu? Aí tinha aquela frescura de inimigo. Mas não era nada, a gente boa pra... O que eu ia falar? Até esqueci. Isso minha abelha aqui, acabei esquecendo. Tem o Wicked, tem o Wicked, o Vadinho, o ZK, o Tapestry. Acho que tem zilhões de frameworks action-based, mas a gente tem um conjunto muito componente-based, né? O Play, né? Tem um Play. Bibliotecas para os componentes. O Play não é componente-based, não? Play framework não, Play é action-based. Action-based, é verdade. Mas o mais famoso, sem dúvida, é o JSF, até como tu falou. É padrão. Se é padrão, de certa Tanto forma... é padrão que entrou na especificação do Java, né? Sim. Ele faz parte da especificação, né? E hoje, com já veio 8, 9, eu me peguei. O negócio tá tão atrasado, já veio 8. E o JSF 2.3 já está na especificação, né? Tanto é que tiraram, devido à pressa, seria o Action Based da Oracle, né? A spec, que era o MVC 1.0. Por questão de pressa, de roadmap, lá tiraram o MVC e tem muita gente puta por causa disso, né? Mas também seria muito bom o JVE ter um framework Component Based e Action Based, hoje né? só tem, hoje só tem um. Direto da especificação. Tem um amigo meu que ele evangeliza sempre que a gente em criar aplicações orientadas basicamente às especificações. Porque a mudança e a manutenibilidade disso é muito mais light. Sim, tem. Traz outras desvantagens, mas isso é uma boa vantagem. Isso talvez hoje soe menos doloroso para mim. Hoje sim. Hoje você fazer isso sei lá, até 2, 3 anos atrás era inviável. Porque, tipo, você não tinha nada parecido com Spring. Você não tinha. Não, e até, tipo, o CDI veio agora. Entendeu? A própria JPA que veio do Hibernate. Não tinha. Como é que você ia fazer? Entendeu? Então, cara, o Ajax foi implementado na Java muito tempo depois que já tinha saído no mercado, já tinha uma porra de ferramenta. Então, e aí? Então, às vezes tinha até discussão no meio da lista, a galera só usa que é a especificação da JVE. Cara, então tá ferrado, porque ela não tem coisas que resolvam realmente o problema. Outra discussão que me lembrou agora lá pro Action Based. Hoje em dia ainda é muito utilizado o jQuery, mas se você pegar a própria especificação de JavaScript, a versão 6 ou a versão 5 até, já tem tudo que o jQuery tem e é muito mais rápido.
é nativo, de certa forma, né? Exatamente. Mas aí, Fica nativo. tipo, eu tenho um legado de jQuery, não tem como mudar assim, né? Exatamente. Então, para as novas aplicações... E normalmente abrindo mão de jQuery. quem cai no mesmo problema, né? O cara, ele vai utilizar jQuery, mas ele não sabe JavaScript. Exatamente. Ele acha que jQuery é uma coisa diferente. Ele acha que jQuery é JavaScript, velho. entendeu? Não, Então, ele acha que jQuery... Eu já peguei gente que dizia assim... Aí eu perguntei, tu sabe JavaScript? E o cara, não, eu sei jQuery. ai, cara, eu já escutei isso mesmo, é verdade. É verdade, é verdade. Brother, assim... É uma situação que você tá entrevistando um cara, você sabe que não é culpa dele, tá? Que é culpa do mercado. Mas aí o cara fala isso na sua frente, bicho, você respira fundo, põe a mão na cabeça, não, beleza, brother, e tal, e continua o papo. Mas é pesado, velho, você ouvir um negócio desse. E aí? Então a gente já falou de alguns componentes based e vantagens. Bom, a principal vantagem que eu vejo nesse tipo de ferramenta é a velocidade que você desenvolve alguma coisa, certo? Entendam, velocidade não é produtividade. Exatamente, isso é um ponto muito importante. Importantíssimo, que eu bato sempre, porque eu fui veloz, não necessariamente isso é produtivo, tá? Tem uma diferença absurda de uma para outra. Eu tive exemplos recentemente. A gente tem um projeto, né, como eu trabalho lá na UFC e a gente trabalha para uma grande empresa, tudo que a gente faz é confidencial. Certo. O que eu faço eu não posso dizer, mas as tecnologias eu não tenho problema em dizer. Então, a gente trabalhou num sistema que tinha uma tela que tinha que fazer um dashboard de gráficos, certo? E aí, a gente está com os prazos muito apertados e não tinha tempo para poder pegar uma aplicação que foi legada de 1 ano e meio atrás, toda feita em JavaScript, por uma equipe que não tinha conhecimento nenhum web, tá? E aí começou essa aplicação, aí você já viu, né? Muito remendo que tem na aplicação. E o cliente pediu para que a gente fizesse esse dashboard. Aí a gente bateu na tecla, brigou, até que conseguiu fazer uma remodelagem dessa aplicação. Mas antes da remodelagem, ela quer o dashboard, a pessoa quer o dashboard, o cliente quer. Então, aí alguém do lado deles sugeriu uma ferramenta para fazer o dashboard, que é uma ferramenta baseada em logs, que é o Greylog. Não conheço, mas... É bem legal, mas é bem legal para análise de logs e não para análise de dados. Entendi. Tanto que ele não dá muito suporte a muita coisa. Ele facilita muita coisa, mas o dado final que o cliente quer, ele não lhe dá. Você não consegue fazer alguns tipos de pesquisas específicos. Aí o que aconteceu? A gente vai ter que aprender essa ferramenta, tem que instalar, aí ela já vem com Docker, por sinal é um negócio muito bom para todo mundo aprender. Tá? Aí você instala 4 imagens de Docker, que é uma imagem do banco, um banco de dados. O Docker que tá falando é que nem o estilo Vagrant da vida, é isso? É esse Docker que tá falando? Não, o Docker que eu tô falando de container. Se bem, é um container de aplicação. Ah, tá, eu confundi com aquele da... Mas é o Docker que tá falando. Eu não conheço o Vagrant, não. Eu conheço o Docker, É o Docker. que é tipo, você cria um sistema operacional dentro do Linux, só para aquele seu objetivo. Então, é um Docker para o Greylog, é um Docker para o Elasticsearch, é um Docker para o Mongo e um Docker para outra ferramenta lá de localização de IPs. Então, você monta todo esse ambiente, ou seja, você tem um tempo para aprender isso tudo, para poder dar o dashboard que o cliente queria. Perfeito. Aí, numa noite lá que eu fiquei até mais tarde, eu fiz assim, em 2 horas aqui eu vou fazer todo esse negócio que ele pediu aí. JSF. Tudo pronto. O que é que eu fiz? Fiz as consultas específicas, fiz o modelo, botei os componentes, tá aí todo o dashboard pronto. 2 horas. Olha aí. Isso é velocidade. Isso é velocidade. Mas é bacana. Agora me diz o papoco depois. Do quê? Teve manutenção, alguma coisa do tipo? Não. Isso foi um caso de uso que aconteceu lá, que eu mostrei para a pessoa que ela estava errada em querer que a equipe aprendesse todo um set de conjunto de tecnologia em detrimento de algo que a gente já sabia. Entendi, isso é verdade. Tá entendendo? Uhum. Então, assim, balança, pela né? pressa dela, da cliente, acabou que a gente está perdendo mais tempo. Mas enfim, acontece. Uma coisa da vida, quem manda é o cliente, quem paga é o cliente, não, a gente tem que fazer. Uma das vantagens que eu vejo no Component Based de certa forma, eu não preciso mais, naquela discussão, saber tantas tecnologias, né? Não preciso dominar CSS, HTML, JavaScript. Repara, eu não preciso dominar. Saber eu preciso, não preciso dominar como eu preciso com Action Based. Por quê? Porque o componente já me dá tudo pronto. Não só isso, ele já aplica o Ajax gratuitamente, os efeitos, a interação com o usuário, a integração entre outros componentes da tela,
de uma forma harmônica. Então o desenvolvedor ele está focado mais na lógica de negócio e na interação da tela do que realmente construir aquela tela. Então Eu costumo dá dizer uma que velocidade no Eu desenvolvimento. costumo dizer que o Component Based ele veio para dar uma similaridade maior com as aplicações desktop. Perfeito. Mas essa foi a ideia. Essa foi a ideia base, né? Porque- Trazer não o paradigma que a gente já viu várias ferramentas morrerem, porque tentaram trazer o paradigma do desktop para a web, que é um tiro no pé lindo, né? A Flex, Lasgo, que tinha toda essa ideia, as web ricas, né? Da coisa de trazer o paradigma do desktop para a web e é tiro no pé. A gente viu isso e já acabou e ainda bem. Mas a ideia dele é trazer pelo menos a parte comportamental, né, da coisa, né? Porque- E facilitar na parte de... Porque desenvolvedor normalmente não tem um lado design, né? Não tem um lado design. Então os componentes já estão tudo bonitinho, o cara usa, pronto, já tá feito. Gostou do design? Mais ou menos. Então, aí o que é que isso nasceu por causa de reclamação dos clientes. Perfeito. Que os caras viam que eles estavam atrasados com aplicações desktop, mas eles não queriam perder aquele feeling Sim, sim. da responsividade de uma aplicação desktop Perfeito. A na transição, web. né, cara? A transição dolorosa. A transição para o cliente é dolorosa. Então, Isso realmente, isso até não vou citar o nome do órgão público que eu trabalhei, mas tipo, tinha clientes nesse órgão que eles eram acostumados com aquele sistema em VB, telinha preta, bababá. Eu tipo, fui obrigado a fazer um sistema web, que era a migração desse cara, com aquela cara. Então, e tipo, o cara não podia usar o mouse. Beleza, se fosse em qualquer outro browser, era filé. Eu fiz em uma semana a parte de usabilidade e tal. Agora, quando foi pro IE, meu irmão, aí o bicho pegou, era o IE 5. Daí tu tira o inferno que foi minha vida por um mês. Mas, tipo, por quê? Porque no final, eles queriam trazer aquele comportamento que o usuário estava acostumado no desktop para a web. E era um erro da gente como desenvolvedor, como o cara que está fornecendo um produto, está fornecendo um serviço, querer que o usuário não passe por essa transição. Ele tem que passar, cara. Entendeu? Ele tem que passar porque são paradigmas, vantagens. Vantagem, a ideia de manter estado, né? Que para algumas pessoas não tem desvantagem, é component based. Eu não conheço nenhum component based que não mantém estado, mas ele mantém muito estado. Então, quer dizer, ele usa muita memória, em especial no lado do servidor. Isso onera o servidor, mas em contrapartida facilita a construção de telas, né? Eu tenho uma paginação mais fácil, um wizard mais fácil, uma validação mantendo o estado da tela, que quando o usuário preencheu o formulário, preencheu 60 campos numa tela, submeteu, quando dá erro e volta para a tela, já está tudo preenchido de novo. Por quê? Porque o JSF, o Component Based, mantém o estado. Isso traz diversas vantagens para o desenvolvedor, que não tem que se preocupar com isso. Olha, deu erro, voltou para a tela, vai estar tudo lá. O usuário vai corrigir, ele vai se resubmeter e eu vou processar minha lógica de negócio. Para quem não está entendendo, né, só para deixar mais claro, tipo, você preenche o formulário e envia. Sei lá, deu um erro, caiu o banco, sei lá o que é, a página volta. Você tem que preencher tudo de novo. Esse manter estado do Component Base é isso. Você preenche e você não faz nada, já é do comportamento da ferramenta, que quando der alguma coisa e voltar, vai estar tudo, continua tudo preenchido como você deixou, é o manter estado. Como o Jorge falou, a ideia realmente do Component Base, ele nasceu para satisfazer uma necessidade de desktop, né? O pessoal estava transitando de desktop para web, e eles queriam algo mais próximo do desktop, não necessariamente a aparência, mas a velocidade de desenvolvimento, né? E aí por isso tem aquele conceito das ferramentas RAD, né? Que são ferramentas para desenvolver aplicações muito rápidas, estilo Delphi, né? Pega o mouse, arrasta, solta e monta a aplicação Acho todinha. que a briga maior dessa galera, dos clientes, eu falo, era o submit da tela. Você passava de uma aplicação desktop para uma aplicação web, action-based, antes do Ajax, você tinha um problema do submit da tela. Perfeito. O cara preenchia o formulário, O velho submit da reload, tela, né? Aí o negócio rodando, aí mandava o dado pro servidor, o servidor processa, devolve tudo, aí dá a mensagem lá pro cara, né? Exatamente. Se der qualquer erro no caminho, perdeu o pivete. Isso é muito... Até porque a internet Perdeu na época também a internet na época não ajudava, né? Mas é engraçado que essa ideia de basear em desktop funciona. Por exemplo, a Oracle tem uma ferramenta chamada Oracle ADF, que é baseada em JSF, onde eu te garanto, sem medo de falar, o desenvolvedor ele monta telas, mexe detalhe, cadastro, relatório, dashboard completos, sem escrever uma linha de código Java. Peraí,
Eu não sei como ele conta. Não é que eu gosto, mas... Isso é bom ou é ruim, né? Até que repara, ponto? cara, Os pro caras criaram gerente é uma Delphi pra delícia. web. O gerente, ele mas vai ao orgasmo. Cara, né? tu não tem noção, tu pega uma tabela do banco, arrasta pra tela e montou Não, tudo. tem coisas mais avançadas. Teve uma empresa que foi fazer uma apresentação no lugar que eu trabalhei, que eles eram, inclusive, integrantes da Oracle, saíram da Oracle para poder fazer essa ferramenta. Que era o seguinte, você tem uma IDE que você cria tuas telas em forma de componente como o Delphi, e a programação é feita em cima de fluxos. Eu sei. Não é que é o tal do maker, Cara, não. Não, não vai dizer maker aqui não, pelo amor de Deus. Não. Os maker, pelo amor de Deus. Assim, era parecido com o Maker, mas tipo uns 10 mil anos a luz na frente. Tipo, apagaram tudo e fizeram outra coisa. Sim, Muito melhor. Essas ferramentas eu não gosto porque eles pensam, vou fazer uma ferramenta para não programador. E Isso cara, eu acho que vai demorar uns 10 anos para excluir programador da área, tá entendendo? Porque ainda tem muita coisa para se fazer, né? Repetitivo não, ainda tem muita coisa. Eu coloco na cabeça de todo mundo que a linha de limite disso aí é a inteligência artificial. Mas saiu um artigo falando que agora, que a gente entendeu o assunto, que tem muito arroz com feijão para comer ainda para ter uma inteligência artificial que substitua um ser humano ou um programador. Porque a ideia do programador desenvolvedor é resolver um problema. A máquina não é que ela vai identificar o que é problema. Mas Você é tiver a mas, enfim. oportunidade de trabalhar com inteligência artificial? Não tive. Só na faculdade, cara. Não foi nem trabalho. Foi Pois é, quando trabalho, você né? trabalha de fato com a inteligência artificial, que você vê o que ela é capaz de fazer, Massa. você sai daquele mundo dos artigos, Perfeito, Tá massa. entendendo? Legal. aí você abre teu pensamento, Tá ligado. saca? Porque eu tive essa oportunidade de trabalhar com tecnologia NLP, que é linguagem natural de processamento, Também. fazer a máquina entender o que você fala. Imagine a máquina entendendo seus sentimentos a partir de uma frase. Então você pega uma frase, interpreta, porque cada frase tem verbos, tem adjetivos, Tem. e aí você, com a ligação de um para o outro, e a gente fazia isso, usava milhares de frases. A gente teve até uma palestra no Javô sobre isso, né? Acho que teve uma vez do Javô Então, sobre isso. Quando você começa a trabalhar com a inteligência artificial, você vê do que ela é capaz. Aí teu conceito muda de que Perfeito, tá lá na frente. É verdade, eu tô limitado a artigo, você tá correto. É. Você tá correto. Tô limitado a artigo. Então, tipo, o componente tem várias vantagens, né? Não é à toa que ele é usado largamente pelo mercado, né? Porque facilita o desenvolvimento, traz aquela produtividade inicial, né? Que é o desenvolvimento rápido, telas rápidas, bonitas, padronizadas, onde o desenvolvedor vai se concentrar somente na regra de negócio. E dentro da área dos componentes, lá como a gente falou mais atrás, utilize uma biblioteca que seja bem mais estabelecida no mercado. Hoje em dia, sem sombra de dúvidas para o JSF, sem medo de errar, para mim fez. Não, isso é verdade. Né? Hoje, sem sombra de dúvidas, o Prime fez. Porque antigamente era o Hit fez. Até a versão 3 final que eles tinham, que era o JSF, implementava o JSF 1.2, o problema do Hit Face é que ele era muito, mas muito lento. Ele era. E ele carregava muitos objetos na tela. E lá em 2010, até voltando lá o Carlos Rafael, que esteve participando aqui, o Carlos Rafael foi um dos caras que defendeu que a arquitetura da empresa que a gente trabalhasse fosse feita com Prime Face. Mas o outro arquiteto não aceitou. Rafael, seu traidor. Não, ele tava do lado certo. Seu traidor. Você tá usando JSF. Aí com o passar do tempo, a gente viu o tamanho do problema no qual a gente entrou. Tá entendendo? É verdade. Aí, Foi descontinuado. os caras, Foi descontinuado. exatamente, os caras fizeram o Hit Faces 4, descontinuaram o 3 e o 4 não é compatível com o 3. Não, pior ainda, descontinuaram o 4 já em julho do ano passado. Já descontinuaram Já o 4. descontinuaram. Nossa, cara. E a página da Edboss diz, olha, não vamos implementar mais nada, nem bugs, nem nada. Eu recomendo, ou você implementa na mão, e tá aqui o código fonte, ou você usa o Prime Face ou outro. É isso, acabou. Ou seja, deixou a galera na mão. Eu não sei se tem suporte pago, tá bom? Mas community... Deve ter, né? Deve ter. Cara, community... Não, o pago é pago, né? Pago é pago, não tem isso não. Né? Mas também traz várias desvantagens, né? O component based... Pra mim, você não precisa conhecer a web ao fundo. Cara, novamente é aquela história. Depende de quem vai mexer com a tecnologia. Um iniciante tem suas vantagens. Um cara mais avançado, ele não se dá bem no geral. Eu troco contigo aí. Pro iniciante eu vejo uma desvantagem. Porque se eu tô começando, eu já pego um cara que tá abstraindo o conhecimento que eu tenho que ter, pra mim eu já vejo desvantagem. Eu acho que essa discussão ela tem que entrar dentro de conceitos. Se a gente está falando de aprendizado, ela é vantagem ou desvantagem. Se a gente está falando do mercado aí é outra perspectiva. Pronto, muito bem, verdade. Se for questão de aprendizado,
não comece com componente base. Perfeito. Se for a empresa tá usando, beleza, você vai ter que usar, não tem ponto de correr, certo? Se é seu ganha-pão. Se é seu ganha-pão, ok. Só que não esqueça de, em casa, quando você chegar, deixa o PS4 no cantinho e vai tentar entender as tecnologias web. Só que o cara não vai fazer isso, né? Não vai. Ele não vai. Puta merda. Aí fudeu. E aí, agora? E agora, João? E agora? Cara, uma das minhas diversões pessoais, eu chego em casa, primeira coisa que eu faço em casa, sem sombra de dúvida, tiro o sapato, ligo o computador, Stack Overflow. É minha diversão, velho. Eu fico lamento por você. Eu chego em casa lá com o sapato dentro da cama. Não quer nem Pô, apontar mas- pro cara. Tu chega meia-noite, ô Depois palhaço. que eu gasto umas meia hora, uma hora no Stack Overflow, aí é que eu vou fazer outras coisas. Eu vou ler, vou jogar, sei lá, qualquer coisa. Mas Stack Overflow. É porque tu é bloqueado a tua internet. É bloqueado. Se fosse liberado, tu não tava vendo isso, não. Não, então, o Anderson falou, pra mim, pode ser uma desvantagem essa de não ter que aprender a web. Pode ser, mas na visão, na perspectiva de um gerente, na perspectiva de um arquiteto, é melhor. Por quê? Porque o cara tá entrando agora no projeto, ele tem uma curva menor de aprendizado, tá bom? Então ele consegue acompanhar o ritmo da equipe um pouco mais rápido. Deixa eu jogar de advogado do diabo aí nessa aí. Massa! Manda aí. Quando você fala que a curva de aprendizado é menor do cara que entra no componente based, isso vai depender muito da arquitetura que está montada em cima do componente based. Sim. Porque, por exemplo, hoje eu fiz uma arquitetura lá em que eu botei um cara que nunca tinha visto JSF para ver. Ele fez uma tela inteira, não programou uma linha de código do DAO até o Manager Bean. Ele botou a parada na tela, funcionou. Por quê? Tá tudo feito templatizado. Perfeito. Ou seja, ele só fez colocar uma parte dos componentes. Que lá no JSF, para quem não sabe, você tem um componente lá no Prime Face, o PData Table. Dentro do PData Table você especifica vários parâmetros e coloca as colunas. Na arquitetura que eu montei, você só coloca as colunas. Perfeito. O resto está tudo abstraído. Então o cara colocou as colunas lá, acessou a tela, estava funcionando, ele selecionou umas paradas, deu delete, ele... Que bruxaria foi essa aqui, cara? Eu sentado na frente dele, aí eu fiz, o que foi, velho? Quebrou o quê? Ele, não, cara, não escrevi nada aqui. E já Selecionei, fiz. deletei, funcionou, velho. Que bruxaria foi essa? Então, assim, a curva de aprendizado está diretamente proporcional à arquitetura que o cara vai trabalhar. Não, mas mesmo sem Não, mas aí ele não arquitetura, teve nem curva de aprendizado, né? Exatamente. Não, mas aí é porque tu já tá pegando a exceção da exceção. Mesmo sem toda essa arquitetura, esse planejamento de reaproveitamento, reutilização de componentes, simplificação, ainda assim a curva é menor. O cara, eu jogo um input lá, ele vai receber o parâmetro, eu vou pegar no Manage Bean e quando der erro, volta, tá tudo preenchido, quando não der eu limpo. Lembra, é mais simples entender isso E aí. o que é mais fácil para o cara é que a maior parte da programação é Java. E o cara que já vem da linguagem Java, ele se acostuma muito mais fácil. Perfeito, com certeza. Porque Né? ele faz tudo e controla tudo nos componentes dele no Java. Tag no de Java, Java, XML Java. Então é muito mais fácil mesmo. E outro, É menos tecnologia pra ele, Exatamente. ele ter que e pra saber. ele tudo roda no back-end, É. né? Não é no front-end. Então pra ele, Exatamente. ele sabe que se deu pau no back-end, né? Claro, existem exceções, né? Mas essa é uma das vantagens. Outra vantagem é que o JSF, no caso... Desvantagem. A gente tá na desvantagem? Não, na verdade, Vantagem. pulou. Tá falando de vantagem. É vantagem? Pra mim era desvantagem. Rapaz, é a bebida. É não, porque pra mim. É porque pra mim essa parada de fazer sem entender é desvantagem. Não, é pra alguns, né? Mas é como você falou, depende. Depende da área da discussão. É da área da discussão, né? Verdade. Uma desvantagem que o Jorge já tocou é o seguinte, é o lance de escolher o conjunto de componentes corretos. Porque assim que você escolhe um, você tem que abraçar aquele conjunto de componentes. Porque mudar depois é muito caro. Porque muito repara, caro, o componente mas A dá base, incompatibilidade, muito né? o componente base implica eu tenho um alto acoplamento entre o meu controller e a minha visão. Agora ele entrou na desvantagem. Não, é desvantagem. Então, tipo assim, se eu escolhi Prime Face, eu tenho que abraçar aquilo ali até o final. Porque, Prime Face foi descontinuado. Vamos mudar para Red Face, cara, ou qualquer outro. É muito caro. É aquela imagem do cara sendo jogado da janela, né? Quando ele dá essa É proposta. praticamente dizer que eu estou refazendo a camada de apresentação. Isso é muito caro. Mas uma das vantagens do Prime Faces é que os caras se preocuparam muito em manter a retrocompatibilidade. Sim. Você hoje sai do Prime Face 3 pro Prime Face 6 mudando minimamente. Sim, quebra algumas coisas, mas você está correto. Eles têm essa preocupação. E cada vez está melhorando. É o que eu falo sempre. Cara, você tá no Prime Face,
se preocupe sempre em subir a biblioteca, porque quanto mais cedo você fizer isso, menos coisa você vai Isso mudar. está correto. Quanto mais cedo você estiver na vanguarda... É mais fácil você mudar da 5 para 6 do que da 2 para 6. 6, exatamente. Não, isso está correto. Né? Outra desvantagem, né, falando agora da desvantagem, é ele acaba consumindo muita memória. Então, se você vai usar um componente base, vou ser mais específico, em especial o JSF, tenha ciente que a tendência é que o seu servidor use mais memória. Uhum. Tá bom? Por quê? Porque ele precisa manter estado. Manter estado é guardar dados na seção do usuário. Então, você tem que pensar, se você for arquiteto, se você for um líder técnico, a mensurar quanto de memória seu servidor, de RAM, seu servidor vai precisar, né? Já o Action Base não precisa Aí tanto. vai entrar a discussão do custo-benefício da tecnologia que você vai usar, né? Sim, tem que ver a quantidade de usuários, a escalabilidade que você quer alcançar, Exatamente. a performance, tudo, né? Isso aí já é discussão lá para os finalmente. Não, finalmente. Tem outra desvantagem. A outra desvantagem é, não sei se foi tu que botou isso aqui, que também é a que eu concordo, que é a questão de dificultar a vida do web design, né? Assim, não é que seja impossível fazer, dá para fazer, dá. Né? A gente já teve até experiências em clientes que a gente precisou realmente deixar o design fora daquele padrãozinho de componente. Isso. Deu para mudar? Deu. Ficou legal? Ficou. Ficou lindo? Ficou fofo. Mas deu um trabalho do caralho. Porque o web design não tem a mesma liberdade que ele tem no Bootstrap com o Action Base. Ele fala o seguinte, olha... Não, e ainda... com Bootstrap. E ainda... Dá pra fazer, não, dá para fazer. Mas você não tem aquela flexibilidade. É o seguinte, ele vai ter que ter pelo menos um ambiente Java para ele mexer. Uhum. Então, assim, isso aí já é uma dificuldade para alguns. Perfeito, você falou, Né? Já é uma parada. Java rodando Ele ali. vai ter que ter a ideia, vai ter que ter um negócio rodando, vai ter que ter um ambiente Java para ele. É diferente de um cara que tá num Action Base da vida, que eu vou só fazer a telinha, beleza. É CSS e HTML, cara, acabou-se. Hoje em dia, o que é que eu faço muito nos projetos? A parte visual, eu crio eu trabalho muito com Maven, então eu trabalho tudo modularizado. Perfeito. Um dos módulos que eu crio é sempre um de tema. Massa. Esse cara é do JSF, é do design. Por quê? Eu pego quando o Prime Face lhe dá essa facilidade, ele usa muito o jQuery UI. Perfeito. Então, o cara vai lá no site do jQuery UI. Tem meu roller lá. Exatamente. Prepara o tema dele todo. Eu pego de lá, plugo na aplicação, tá pronto. Não, isso aí acho muito caro. É melhor dar $50 e comprar um tema bonitão. Cara, o que é assim? O que É verdade, é verdade. Não, mas é verdade. É michado assim, ó. É verdade. É mais fácil. Ei, é por ano, viu? É por ano? Por ano, Não, se você quiser o suporte, não? Mas, tipo assim, pensa assim, olha, eu posso pagar por ano um cara carteira assinada pagando $2, $3 mil um web designer pra fazer o tema e roller, ou pagar, sei lá, $100 por ano e ter um negócio com suporte pronto. É uma decisão. E meus desenvolvedores não Esse por ano é se você quiser as atualizações do tema. São fantásticos aqueles temas. Não, são. E são oficiais, né? Cara, $50 é micharia. Né? Eu recebo lá as atualizações do Prime Face e eu vejo... Cara, eu sou apaixonado por aqueles temas. Outra coisa ruim do componente base é o seguinte, quando eu adoto um JSF como componente base, eu tenho que pensar o seguinte, eu estou adotando para montar telas, formulários, sistema corporativo. Legal, mas Rafael, agora eu preciso integrar o teu sistema e se integrar com outro sistema. Como é que tu vai se integrar? Usa um Web Service, um REST. Acabou, o JSF não resolve isso. Eu tenho que usar outra tecnologia, outro framework. Aí vai, ou eu adoto um Action Based, tipo o VRaptor, o Spring MVC, você trabalha com a plataforma Spring, ou uma especificação JAX RS, ou Jessie, por exemplo. Eu hoje, dentro desse mundo aí, o que eu escolho muito é, quando eu estou trabalhando com uma aplicação JSF e eu preciso de um Web Service REST, eu uso REST Easy. Não sei se você conhece. Conheço. Perfeito. REST Easy tudo da mesma família. É o nome que ele diz. É da Red Hat, da JBoss, e ele é realmente muito easy. Perfeito. Não importa. Repara, muito fantástico. O desenvolvedor, agora, querendo ou não, ele vai ter que entender HTML. Agora você tem que saber, chapa. Rapaz, tô falando de integrar. Agora você sai da zona de conforto. Agora não é mais telinha, meu amigo. É integração de sistema usando HTTP, o REST. Aí a coisa muda de figura, né? Mas é uma coisa que no Action Base você tem de graça. Eu uso Action Base para criar minhas telas. Eu preciso de algo REST, integração de sistema, já tá de graça. Tá lá, é a mesma coisa, só não gera JSP. Né? Isso é muito bacana dos frameworks hoje em dia. Eu gosto disso. Bem, acho que a vantagem e desvantagem ficou claro. Bacana. Tem a showcase de componentes, acho que a gente falou. Componentes ricos, fácil de utilizar. Tem uma das desvantagens que todo mundo fala, até eu coloquei aí. Okay. Eu pessoalmente não concordo. Vantagem ou desvantagem? Desvantagem. Desvantagem.
toda vez que a gente tá batendo papo sobre JSF, a galera fala, não, mas o JSF, o cara usando a biblioteca de componentes, ele não tem flexibilidade para trabalhar, para mexer nos componentes da tela. Eu falo, brother, você não sabe programar JavaScript. Porque o cara que sabe JavaScript, ele não tem dificuldade em mexer em nenhum componente da Tu biblioteca. percebeu que tu falou agora exatamente o que eu falei da questão da desvantagem. É, Entendeu? Tipo, se o cara, ele percebe, ele pode usar o componente sem saber JavaScript? Pode. pode. Mas ele não vai saber fazer isso se ele não conhecer É, JavaScript. Exatamente. Mas Entendeu? repara, é legal, isso aí é tipo a exceção da exceção. No geral, um cadastro básico, um relatório, mexe detalhe, o cara não precisa disso tudo. Coisas mais específicas, tem que ter um cara mais avançado. Não, eu não digo coisa mais específica, não. Eu digo customização da coisa. Sim, Se você quiser fazer um negócio eu tô chamando de diferente. avançado, mas tipo assim, o que eu tô falando é o seguinte, uma customização, um ajuste fino, é onde o componente base peca, né? Porque ajuste fino requer um pouco mais de conhecimento. O cara tem que voltar pra raiz, pro JavaScript de Exatamente, raiz, exatamente. pro Porque- HTTP de raiz, tá entendendo? Não é Nutella mais Nutella, não, é raiz, meu amigo. foi boa. Até esqueci o que eu ia falar. Pensando no Nutella e raiz. Então, querendo ou não, cedo ou tarde, o cara não tem como fugir da web. Ele vai Tá, cair na lembrei. web. Porque você tem que lembrar, cara, que mesmo você usando um componente base, no final, ele vai continuar gerando HTML, vai continuar gerando CSS, vai continuar gerando JavaScript. Trafegando no HTTP. E trafegando HTTP, texto. No final, é o que o Action Base te obriga a entender antes de mexer nele. O Action Base ele não esconde o HTTP. É. O JSF, o Component Base é o seguinte, olha, eu vou tentar esconder o máximo que eu puder. Mas seria bom você ficar ligado e estudar. O problema é que ninguém lê esse restante aí do parágrafo. Parou. Vocês não botaram aqui, mas... E o ciclo de vida? Ah, não. Era, cara, eu tava lembrando disso, que eu lembro que o Rafael, ele deu uma palestra lá na BRQ, na época ainda, e explicou passo a passo passou passo a passo do ciclo de vida do JSF dentro da aplicação, que foi muito bacana aquilo ali. E a maior dificuldade dos caras que entram no JSF é entrar no JSF e não procurar saber, não procurar conhecer o ciclo de vida dele. Que é o coração É o da coração parada. do funcionamento da parada. É verdade, é verdade. O JSF falou, ó, você não precisa aprender HTTP. Mas, cara, lê meu ciclo de vida, entende meu ciclo de vida. Tem outro negócio É, aqui pra tu aprender. Eu vou te tirar algo mais baixo nível, vou te dar um negócio mais alto nível. Né? E tem pelo menos uma noção, é importante. É muito comum. Mas assim, isso é pro cara que quer entender. É que, Sim. como o Anderson falou, se o cara não quiser, ele não precisa. Não precisa. O problema é que na hora que dá um pau, Ele vai ter que pagar alguém pra resolver. ou tem que lá, passar 3 dias pra entender. É, a consultoria, o número vai estar aí, vocês ligam. Então, legal. Isso é bacana. Né? Então, a gente viu as vantagens e desvantagens de cada um, né? Acho que agora a gente pode discutir, legal. Qual é o melhor de verdade, legal. E aí, qual é o melhor? Na tua Toma opinião, essa. na tua opinião. Primeiro, qual a tua opinião pessoal? Tu não disse ainda. Tu prefere action based ou component based? A pessoal, não como profissional. É assim, não é questão de profissional. Na minha opinião, o melhor é aquilo que vai atender a tua necessidade. Perfeito. Então, Mas foi eu a hoje- resposta diplomática, ok. eu não usaria um componente based para um sistema que vai estar rodando na web. Não, bem, na hora que Na tu fala web internet aberta. internet pública. aberta. É. Concordo Porque plenamente. eu sou lá do tempo que existia web e intranet. Ainda existe, meu amigo. Ainda existe. Ainda existe muito, e muito. Então, eu não usaria um componente based para alguma coisa que vai rodar na internet. Fora raras exceções, mas eu concordo com você. Não é que não funcione, só não é o mais indicado. Diga aí qual é a... Não. A discussão não é funcionar ou não funcionar. Ah, A discussão é tipo, é atender, porque na internet eu não sei a quantidade de usuários que eu vou ter. Então, Mas tem aquele case do Bradesco, né? O Bradesco usa Por exemplo, JSF, repara, cara. Concordo, isso é um desafio, porque não, quantas mil vezes sai... Não, eu vou mais longe, né? Eu não vou como tu fala na internet, né? Porque a gente tem alguns casos que funcionam. Tem até e-commerce, embora eu fique meio assim, mas o cara tá ganhando dinheiro, tem e-commerce em JSF. Mas é do tipo, se teu site é um site onde 70% ou mais é mostrar a informação, leitura, JSF não é indicado. JSF foi feito para entrada de dados, para formulários, né? Para sistemas corporativos. Quando você pega o JSF feito para isso, que usa muita memória, mantém muito estado, gera muito HTML, componente visual, você acaba se prejudicando, né? Eu costumo dizer que você usa JSF quando você for fazer um sistema de prateleira. Então, tu tá me dizendo o É um seguinte. bom exemplo. Se eu vou fazer um sistema
Pra frescar, sistema brincadeira que não serve de nada é JSF. Foi um sistema sério, não é ele. É isso que você tá dizendo? Não, É isso que você tá dizendo? meu chapa. Não estou aqui querendo causar confusão, mas foi isso que você falou? Não. Eu falei o seguinte, eu estou numa empresa e a empresa precisa de um sistema. Vai funcionar dentro da empresa, eu tenho um set de funcionários, eu sei o domínio daquele meu sistema Perfeito. e eu preciso desse sistema rápido, JSF. Legal. Okay. Pensa o JSF como se fosse o Squirtle do Pokémon. Se tu tira ele da piscina, do campo com água, ele vai ser fraco. Ele vai lutar. Jogar ele no meio da areia, ele vai jogar. Vai lutar, mas não vai ter o desempenho. Vai ter o desempenho Muito de um bom. Squirtle dentro da água. Tem um ponto de campo, né? Não vai ter, tá bom? Agora o Component Base não. Se o seu site é um e-commerce, é um blog, é uma coisa que mostra mais informações do que pede entrada, o Action Base se dá muito melhor. Eu tenho uma discussão que às vezes a gente gera dentro de sala de aula mesmo. E é interessante que cada turma tem... As visões são bem parecidas, mas sempre tem uma coisinha diferente ou outra, certo? Porque no final, quando a gente apresenta o MVC e eu explico e tal, aquele negócio todo, aí eu chego e pergunto, e aí? Qual vocês escolhem? Né? Qual é o melhor? Aí vem a coisa que me deixa feliz, que é o cara fala, depende do objetivo, blá, blá, blá. Pronto. Normalmente, a gente, nessa discussão, a gente tira conhecimentos, por exemplo, do tipo, se eu tenho uma equipe, certo? Que não tem um conhecimento de web, a empresa não tem como investir num curso ou capacitação desses caras, e eu preciso de uma velocidade para fazer uma determinada coisa, assumindo um risco que lá na frente É verdade. provavelmente vai dar merda, eu contrato uma consultoria, eu contrato alguém que resolva um problema para mim, mas eu já vou ter uma boa parte do sistema já funcionando e no ar, já me dando um retorno, já é componente based. Depende também da equipe, né? Uma equipe Delphi, que nunca mexeu com a web, talvez o Então, JSF se encaixe melhor. Não, mas é isso que eu tô lhe falando, uma equipe que não tem conhecimento em web. Perfeito, entendi. Legal. Entendeu? Uma equipe que Delphi, não tem... a HQ do Delphi, por A exemplo. HV do Delphi, ou então até cara que já trabalha com web, mas não sabe o que é um HTML, um Nesses JavaScript casos, tipo. é importante ter na equipe pelo menos um. Um cara bom. Não, Não, sempre, independente sempre, de qualquer mas time. a vida nos ensinou que não é assim. Não é bem assim. Não, Eu ganhei muito dinheiro com o Delphi. não, Delphi não é ruim, né? Mas eu tô falando Não, não tô nem falando do Delphi, não. Tô falando assim, de ter um cara... A empresa Bom, ter pelo menos um cara bom... é o suporte da equipe. É o suporte da equipe, É, entendeu? não, é o alicerce da equipe. Mas eu tô falando assim, se você tem lá, ó, eu tenho que entregar um projeto, esquece esse negócio de prazo. Que é aí, porque prazo mistura um pouco a questão da produtividade, não é O produtividade. JSF é só um ponto da sua arquitetura, É né? só um ponto, né? Tem Então, lugar que assim, vai ser só um ponto. você tem uma porrada de outras coisas ao redor, exatamente. Coisa. Então, assim, eu tô falando a nível do seguinte, eu tenho um projeto, a minha equipe, eu não tenho como contratar o cara foda, né, para manter, eu não tenho como pagar um curso para eles, essa galera não tem um conhecimento muito bom ou zero, vindo do Delphi ou de uma plataforma que não seja web, Desktop, né? né? Consolezão. Exatamente, desktop VB, etc. Android ou... Exato, Perfeito. até Android, verdade. Até o cara de Android e tal. Então, assim, eu tenho uma equipe que não tem o conhecimento web. Ele não sabe direito o que é um HTML, ele pode até ter visto tal, CSS, ele não conhece JavaScript, não conhece HTTP e tal. Component based. Cara, não tem pra onde correr, não. Você não tem o que fazer. Você não pode Agora. ter treinamento? É. Você pode treinar, não pode ter um cara bom, um arquiteto lá, experiente pra orientar. É complicado. Agora, se você tem uma equipe que é boa na web, né? Quando eu falar web, entenda HTML, JavaScript, CSS, tá? Pra ficar resumindo. nível do PHP, por exemplo. Pronto. Nem tanto. Nem tanto. Mas uma equipe boa que tem um conhecimento em web e tal, cara, eles com certeza, provavelmente, pelo menos da experiência que a gente tem, ele vai preferir para um Action Base. Porque ele vai ter uma liberdade maior. Mas ele vai escrever mais. Cara, entendo a diferença de reaproveitar e escrever código. Tá? Assim, o pessoal às vezes fala, vixe, então o problema aí é porque eu estou escrevendo muito. Cara, nem sempre o problema é porque você está escrevendo muito. O escrever muito, às vezes, não é um problema. O problema é que você está repetindo soluções. É verdade. É uma diferença bem grande. Você não está usando uma boa prática de reuso do código. O reuso do código, né? Tem uma diferença aí que a gente tem que começar a entender, certo? Então, assim, você tem uma equipe que está bem preparada, uma equipe que tem conhecimento, ou você tem uma equipe que não está, mas tem grana para investir no conhecimento dos caras, Action Based vai resolver a parada. Por quê? Vai te dar Isso tudo que eu estou falando não é porque é melhor ou pior. Não, é por causa da questão do desacoplamento. Porque esse sistema, na minha visão, é o seguinte, ele
não vai morrer daquele jeito. Ele tá constante evolução e mutação. É assim que é o sistema, cara. Você desenvolve uma versão e esse cara vai mudar. E se você não tiver aplicado boas práticas ou ter uma ferramenta que te dá uma flexibilidade lá na frente, não é também dizer assim, não, eu vou fazer isso aqui porque daqui a 2 anos eu vou precisar... Não, também não é isso que eu tô falando, tá? Tô falando a questão da evolução do próprio sistema. O sistema evolui. Né? Eu lembro de professores de faculdade que davam o exemplo que para mim era um exemplo errado, que não fazia sentido para mim, que era, por exemplo, de programar é que nem construir um prédio. Não é. Né? Não é, cara, porque um prédio você não pode chegar e olhar assim para ele depois dele construído e falar, afasta um pouquinho mais para cá. Não existe. O sol tá batendo na minha janela. O sol tá batendo, tem como afastar. Aqui uns 80 graus. É só um pouquinho. Tira o terceiro andar, eu gostei dele. Então, tira o terceiro andar. Você não pode. Não dá pra começar pelo telhado. Não dá. O software não, cara. Você tem essa liberdade. E na hora que você usa uma ferramenta, independente se é action-based ou component-based, que isso pode acontecer nas duas, que te deixam preso para não ter essa evolução, ela é uma solução ruim. Acabou-se. Então, assim, olha a parte ruim da coisa. Se eu usar isso, eu vou me prender nisso. Então, eu não vou usar isso. Eu acho que é até mais fácil você tomar... Eu, particularmente, algumas vezes eu tomo essa linha de raciocínio. Tipo, eu não penso nas vantagens, eu penso nas desvantagens. Exatamente. Então, assim... O que é as desvantagens vai trazer O bom arquiteto é olhar as desvantagens. Eu olho as desvantagens. Exatamente, eu olho as desvantagens. Então, tipo, isso aqui vai me ferrar nisso, nisso, nisso. Isso aqui me ferra só nisso. Eu posso vou lidar nessa. com essas desvantagens? Exatamente. A longo prazo? Posso. Legal, então vamos adotar isso aqui, né? É mais ou menos por aí. Então, assim, não vá pela ferramenta, vá pela desvantagem. Pega a desvantagem. Para seu cara, se eu usar, sei lá, o Wicked. O que o Wicked vai me ferrar lá na frente? Perfeito, isso mesmo. É isso. Se eu usar VRaptor, o que o VRaptor vai me ferrar lá na frente? Perfeito, é isso mesmo. Cara, é mais ou menos essa ideia. Agora, eu não sei o que vai ter lá na frente, aí, meu irmão, você se ajoelha e reza. E não tem, né, bicho? Tem uma perspectiva. É a experiência, né? Você tem que ter pelo menos uma... É óbvio que você não vai adivinhar todas as metas que vai acontecer. Se fosse assim, a gente não tava nem aqui gravando esse vídeo, a gente tava em alguma ilha deserta. Não, deserta não, mas com um iate, né? Que já tinha descoberto. Cara, não é assim, mas você tem que ter, você vai pegando a manha com a experiência e tal. Isso normalmente quem decide é um cara que já tem uma certa experiência. Exatamente. E principalmente não conhece só uma ferramenta, só a bala de prata, que isso é a merda que a gente vê. Um colega meu uma vez perguntou pra mim, cara, o que é o arquiteto? Eu falei, o arquiteto é a experiência, meu chapa. Você conhece. Você pode procurar em qualquer lugar. Inclusive na literatura, você não vai achar uma literatura que forme um arquiteto. Pois é, porque é um termo tão difícil de escrever na nossa área, que acho que a maneira mais didática assim, de escrever é, cara, é a experiência. Agora, claro, o que é experiência? Se o cara passou 20 anos fazendo Isso é crude importante. e relatório, com a mesma tecnologia... A piada lá do grande mestre, o aluno chega pro mestre e diz assim, mestre, como é que o senhor é tão inteligente? Ele fez experiência. Como é que o senhor ganha experiência? Ele com decisões certas. E como é que o senhor toma as decisões certas? Tomando as decisões erradas. Mas aí que tá, o arquiteto já errou muito. Já errou muito. Já errou muito. E já passou por muitas situações em que... Tem situações em que não se aplica a tecnologia que você vai precisar usar, Sim. mas a metodologia daquela situação totalmente se aplica. Então você sabe disso. Sabe? Você Isso tá é correto. muito importante. O arquiteto ele mensurou o risco daquela adoção. Falou, Exatamente. cara, embora não seja a melhor tecnologia, para esse momento, para essa equipe, para esse contexto, é action-based, é component-based. Eu vou pagar lá na frente, mas já estou ciente. Enquanto isso, eu vou me preparando, usando minhas práticas de engenharia, de software, de design, para arquitetar algo que eu consiga trabalhar e manter de uma forma sustentável. É Uma das assim que o arquiteto coisas- pensa. Uma das coisas também que eu vejo muita galera fazendo, principalmente a galera nova, que eu chamo os hipsters aí, né? Ah, só de ter falta. Minha filha, A galera vê um framework novo, vou usar esse aqui na minha aplicação. É novo. É pá. Nutella. É, Nutella. O nome do meu cachorro é React. React. Deixa o Angular. Desse jeito. Tá um negócio muito na moda. Não, isso é bom, tá bom? Isso é bom, tá na moda, tá na vanguarda. Agora pé no chão. Se você é arquiteto, React deixa É. Angular. você tem que estar, um arquiteto tem que estar com o pé no chão. Ele tá olhando o olho na Um tecnologia exemplo hipster. disso aí, um exemplo grande desse movimento hipster foi o próprio Angular. O Angular saiu na versão, até a versão 1.2, galera, aquela hype, o Angular pra lá, é mais melhor de tudo, não sei o que, blá 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 blá.
Google, vou lançar o Angular 2.0. Não é retrocompatível. Não só isso. Monte Não de deu aplicação 6 meses morreu. de Angular 2.0, galera. Tô lançando o 4 e o 3. Não, tô o 4. Alguém fez uma cagada no 3 aí e deixa ele pra Mas, fora. mas repara, agora um bom arquiteto tá olhando pro front-end. Front-end, de certa forma, é importante. Só que é o seguinte, ele tá tão volátil, ele tá evoluindo tão rápido, que o bom arquiteto fala assim, não, eu vou me estabilizar aqui, vou observar o mercado, ver como é que eles estão lidando. Exatamente. E em determinado momento eu vou ver o que é que tá mais estável e o que tem futuro. Cara, e uma coisa que eu vejo do vacilo da galera é o seguinte, sei lá, não vou citar, eu vou usar a tecnologia X, é o Bambambam agora. Tecnologia X, vou botar. Cadê a equipe? Cadê a equipe? Não tem. É porque é muito fácil pra Então, um startup. tipo, É muito fácil pra um startup chegar, olha, eu vou usar Vue, React, sei lá, whatever da vida, legal. Porque minha startup pode quebrar amanhã ou daqui a 6 meses. Mas uma empresa faz o seguinte, olha, eu vou investir 1 milhão, vou desenvolver um software que eu quero que ele dure 10 anos. Não tem como ficar brincando de usar tecnologia hipster. Claro. só se for um Google da vida com muito dinheiro pra brincar. O próprio Google Pode jogar O dinheiro. próprio pode Google já jogar fez tudo. cagada. No final, o Google falou, galera, use essa tecnologia que vocês quiserem. Uma boa empresa usa qualquer linguagem, plataforma que quiser. Chegou um tempo, Google, cara, tá impossível manter isso. Seguinte, vamos restringir a 7 linguagens. Não vamos passar disso. Só essa. Ainda 7 linguagens. Não, mas vamos restringir esse número de linguagens, legal. Galera, mas eu quero programar em, sei lá, em Python. Não, aqui não aceita Python não. É Java, é Ruby, é Go, Por quê? Porque, cara, é legal usar várias linguagens. O problema é, quem vai manter? O mais caro de qualquer software é a manutenção, né? E o bom arquiteto sabe disso, né? Então, a discussão foi boa. Tem algum conselho aí que tu gostaria de dar para quem está arquitetando um software, montando a arquitetura, ou está pensando em adotar um action based, um component based? Que dica tu daria para esse cara, Jorge? A única coisa que, voltando lá da definição lá do professor, que a única vantagem que ele tem na comparação de construir um prédio é pense bem no alicerce. Perfeito. Essa é a única parte da construção É o do que a prédio gente se mais encaixa bate, na cara. arquitetura, É a cara. base. Exatamente. Você tem uma base sólida. Uma base, tá? Você vai entrar em várias empresas, você vai ver muita tecnologia legada, você vai ter a oportunidade de criar suas tecnologias, mas sempre procure pensar na manutenibilidade e na escalabilidade desse sistema. Eu acho que a galera às vezes pensa o seguinte, cara, eu vou fazer um sistema. Vou fazer, entregar pro cliente e sair correndo. Não, é sério, bicho, Verdade, porque, cara. tipo, o cara tá nem aí pra questão de manutenção. Você vê claro na estrutura, na arquitetura, chame como quiser, que ele não se preocupou com a manutenção do produto, do projeto. Então, tipo, eu vou entregar, me paga e eu vou sumir do mapa. Entendeu? E é incrível isso. Voltando lá pros action based, uma coisa que eu vejo muita, eu considero errado, não sei vocês, eu vejo, tem muita gente que implementa regras de negócio na visão. Cara, aí acho que o problema não é nem no action based, não é nem no component Nossa, based. velho. O problema aí, meu amigo, é separação de responsabilidade. O negócio já tá bem. Exatamente. É a base. Ah, É a base, né? Tome muito cuidado quando vocês Sim. forem fazer sua visão para não deixar a regra de negócio do sistema Perfeito. nela. e quando você bota SQL lá na visão? Não. Aí passou dos limites, Não, mas, cara, Tem a JSTL lá de SQL, né? JSTL tem uma tag de SQL. E tinha... cara, é legado, cara. Legado é foda. Tá Ela- bom? Não, Não fala que tem isso pra galera, não. Vai que o povo procura. Não, o cara tem que saber que existe pra saber que não pode usar. Entendeu? Ó, isso aqui existe, tá aí a merda que Deus, ele não pode usar. Então vamos lá. Então vamos às considerações finais. Qual o futuro dos Qual action action based tu based? recomendaria? Qual action based tu recomendaria hoje em dia? Tá, Rafael, Action based. pensando assim, no que tu conhece, tipo assim, claro, não é uma resposta bala de prata. É uma mas- genérica. na tua opinião, na tua opinião. Se você adotar hoje um action based. Se eu fosse escolher um action based, eu ia para o React, por causa da velocidade principalmente. Se você pegar qualquer ferramenta de medição de velocidade, das funcionalidades da linguagem em si, das funcionalidades que você pode implementar, ele é mais rápido em todas. Raramente você encontra um exemplo. É claro, eu estou tirando de fora a própria API, ou a própria especificação, SMS. Porque se o cara for bom mesmo, se tiver tempo, use só SMS, esqueça desses... SMS, desculpa, agora eu perdi. Você tá falando do A React. especificação JavaScript. Sim. É o Ekman, né? O Ekman. acho que o Ekman. Sim, Tá. que é o nome de- É que tu falou coisa, agora eu voei. Caramba. Não, mas aí tu tá falando mais do front-end, eu tô falando da parte do back-end. O que tu consideraria? Tá? Mundo Java, vamos pensar. Mundo Java,
é Spring Web MVC ou Spring Boot. Perfeito, legal. É porque o Spring Boot usa o Spring MVC, né? E se fosse componente Based, o que tu indicaria? Componente based é o JSF com Prime Face. Perfeito. Sem sombra de dúvida. Eu tenho dúvida ainda no Action Based, que é entre MVC e o VRaptor. Eu tenho uma paixãozinha pelo VRaptor, sabe? Aquela maneira dele, aquele desacoplamento que ele dá no controle, de eu poder testar o controle daquela forma, e deu um... Então, assim... Eu já vi discussões sobre isso, mas todo esse tipo de implementação que o VRaptor tem, você pode fazer exatamente igual usando o Spring Web MVC. Pode. Até melhor, porque ele já traz... Hoje em dia, com a versão 4, melhor. Só o que eu não gostei, vamos dizer assim, do novo VRaptor foi só aquela amarração com o CDI, ele adotou, entendeu? né? Ele abraçou. Porque eles abraçaram realmente a especificação, que é o que você tava falando, né? Que hoje em dia é beleza você usar a especificação. Então, assim, ele é meio que amarrou demais. Eu gostava, uma das vantagens que eu achava no VRaptor, que eu gostava, era esse... Quer usar o Spring, usa. Não quer, usa o Aseg. Não quer, usa fulano. Entendeu? Eu tinha uma liberdade maior. Entendeu? Mas mesmo assim eu ainda estou meio em dúvida. O que eu não gosto do Spring Boot, na minha visão, que provavelmente deve ser só questão... Então até conversando com o Rafael um dia desse, que é questão de costume. Deve ser questão de costume. Que é aquela estrutura de pastas que ele cria. É o padrão dele de estrutura. A do que usa, sei lá, o WTP da vida, né, o padrão WTP, vamos chamar de padrão WTP, ela é mais limpa, ela é mais clean, pelo menos na minha visão, entendeu? Tá, tu quer falar do Eclipse. Isso, Não, eu tô falando de e-mail, eu tô falando de... Não, eu tô falando da estrutura que é gerada pelo projeto. Entendi. Entendeu? A estrutura. Você vai montar um projeto... A estrutura Maven. Pronto, é isso aí. Estrutura Maven, uma estrutura Gradle também, que é... com a estrutura do Maven que eu acho, por isso que eu acho... Pois é, cara, eu acho muito bagunçado, eu acho muito complexo, sem necessidade. Eu me acostumei, né? Entendeu? Mas eu acho que deve ser questão de costume. Eu acho que é questão de costume. Porque eu acho que o outro padrão deixa mais clean, então é por isso que o VRaptor já ganha pra mim no ponto. Tô falando assim, questão minha, né? Mas assim, cara, hoje no mercado o mercado do Ceará, principalmente, é VRaptor para Action Based e Spring MVC, né? Isso eu tô falando de Action Based. Pro Component Based, pro mercado, eu tô falando minha opinião para mercado, é JSF. Não tem pra onde correr, não. Prime Face. Raramente você vai pegar... JSF puro... Raramente você vai pegar um hit face em algum lugar. Não, pega legado, meu amigo. Tem noção de legado? Não, legado. Eu vim de um. Eu sei. Tu sabe que ele tá rodando, né? Até hoje tá rodando a gente fez. Não, mas aí, Agora tu, Rafael. Na verdade, o Component Based nem se discute JSF, né? Até de certa forma, porque ele é o padrão, é o standard no mercado. Então, se você sabe JSF, você não fica desempregado. Você tem um emprego garantido aí ao redor do mundo, tá bom? E no Action Based, antigamente eu era muito VRaptor, mas com a evolução do Spring 4, sem dúvida o Spring dá um banho no VRaptor hoje em dia. Não é que o VRaptor seja ruim, mas o Spring não é só o MVC, né? Você adotou o Spring MVC, você está adotando de certa forma o ecossistema Spring. Então você acaba ganhando de cara a toda uma arquitetura já moldada, simples e que realmente funciona, tá bom? Então, Spring MVC, Action Based e JSF para Component Based, com Prime Face, certamente. Então é isso, eu acho que encerrou. Espero que a gente possa ter tirado as dúvidas de quem ainda tem dúvida. Então, se você prefere um Action Based ou Component Based, vá para o Action Based. Veja o objetivo do que você quer usar, entenda o problema, consulte outras pessoas mais experientes, se for o caso. Procure uma referência para você, se você não tiver o conhecimento base. E, cara, procure entender o porquê e o para que você está usando. Procure entender a base. Independente de qual você vai escolher ou não para aquele problema X ou Y, procure entender a base. Se for para o Action Based, obviamente, ele vai meio que te obrigar a tu entender a base. Se tu for para o Component Based, por mais que ele te dê essa sensação de velocidade, de rapidez para fazer as coisas, procure entender a base. Não se acostuma, porque na hora que você sair, sei lá, do projeto que você tá e for para outro canto e o outro canto não estiver usando um Component Based, você tá ferrado. Se você se acomodou, se você se acostumou com aquilo, não procurou entender como é que ele funciona, cara, eu te dou minha palavra, você está ferrado. Show de bola.
Então é isso. Obrigado, Jorge. Obrigado, Jorge, Eu que agradeço o pelo convite de aparecer. vocês aí. Muito Ah, bom papo. Obrigado à plateia que está aqui, que venham para cá para a gente encerrar. Venham para cá, vem todo mundo. Aparecer no vídeo. Legal. Foi muito bom discutir isso aqui, trocar as ideias. Nem teve briga, né, na verdade. O Roger, eu acho que ele é muito Eu sou componente. político, cara. É política, A política é o ponte, é o Assim, ó, diplomata. olha só, eu passei por Basic, QBasic, Visual Basic, Bate a foto, Clipper, Romulo. Delphi, ASP, PHP. Rômulo, Um componente Basic que eu lembrei agora que existia lá atrás, na época de 2001 e 2002, o Code Fusion. Não sei se vocês vixe, conhecem. caraca! Ele já mexeu, Eu trabalhei com Code Fusion, velho. Sensacional. Ah, sensacional, porra, aquela Ele era merda. pago, né? Não, ele era pago, não? Era pago. Era pago. Ele Era tinha pago. toda a suíte Na época dele. era o concorrente do Era- Lázaro. É, do Era. Lasgos. Era como Lasgos. se fosse hoje o Oracle A Aper. sua Smart TV, né, Marcos? Sim. É bem melhor, é muito mais cômodo. Porra, por que não, né? Então, assim, valeu mesmo, compartilhem. Isso vai ajudar e vai incentivar a gente a fazer mais rodadas do Cerveja de Tecnologia. Venham pra cá, né? Quem quiser vir, obviamente a gente não pode receber 600 pessoas, mas a gente recebe vocês com carinho, então fiquem à vontade para se convidarem, se a gente não deixar público, né? Porque a gente não pode deixar público, porque se a gente botar venham pra cá e vai que vem todo mundo, né? Aí tá ferrado, porque não tem, a estrutura não cabe, não vai Galera ali caber. na piscina. Porra, aí é foda, né? Não vai poder ficar pessoas pulando na piscina sem roupa. Então, assim, mas mesmo assim, cara, se você quiser vir, avise que vai dar certo. O próximo rodada vai ser em breve. A gente pretende fazer pelo menos 2 por mês, mas depende muito do nosso horário dos cursos que acontecem à noite. Então, assim que tiver vaga, vai ter outro. E vai ter o Já Vou. Ai, flash no meu olho. Então é isso, cara. Curtam a página, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal do YouTube da Tria de Oaks. Esse vídeo daqui a pouco vai estar lá. E é isso. Compareçam no evento do Já Vou. E no curso... no dia 11 de março tem um curso de JSF e começa uma semana que vem de web, né? De orientação a objeto e depois tem um de web. É isso aí, abraço e até mais. Valeu. Puxa lá.